Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Garagem Certa. Esse podcast do mundo automotivo, não só do mundo dos leilões, como o mundo automotivo em geral, com o intuito do quê? De a gente receber pessoas que agreguem valor, principalmente no nosso ramo de leilão, e ouvir experiência de pessoas que estão no ramo indiretamente ou diretamente, agregando valor para a gente, trazendo conhecimento. E hoje a gente tem aqui convidados de peso, não é, Eduardo? Exato. Eu aqui arrisco dizer, sem sombra de dúvida de errar, que hoje a gente está com os maiores peritos automotivos do Brasil, galera. E não é exagero. Nesse episódio, a gente vai quebrar tanto tabu que vocês não têm ideia. A gente vai instalar um triplex na mente de vocês. Tenho certeza que o que a gente vai soltar de conteúdo para vocês, tenho certeza que vocês não viram em lugar nenhum da internet. E hoje a gente vai abrir tudo. Eles vão revelar para a gente. E a gente está aqui hoje com o pessoal do Instituto Alfa e Ômega, né? São peritos veiculares. Estamos com o Ganeve, com a Deise e com o Márcio, né? Eles são do Instituto Alfa e Ômega e vão trazer um pouquinho para a gente sobre essa experiência de vocês, né? No Instituto, o que vocês trazem no Instituto Alfa e Ômega e também comentar sobre o mercado, né, Eduardo? Exatamente. Claro. A gente, antes de tudo, a gente gostaria de conhecer, né? Saber um pouquinho de cada um, a história do Ganeve, a história da Deise, a história do Márcio e como eles se encontraram, como eles juntaram e decidiram formar um instituto que hoje é uma potência. Aí vocês vão ver aí até o final, vocês vão ver que o pessoal tem muito conhecimento para agregar e a gente vai bater um papo super legal aqui falando para vocês sobre várias coisas importantes aí do mundo automotivo, né, pessoal? Então, a gente dá a palavra para vocês aí, vamos para cima. Tá bom. Só que se eu começar a contar minha história, vai dar um podcast só para mim. Vamos lá, assim, convidado de hoje, só o Ganeve. Não, já... E é verdade. Não, fala pra galera, Ganeve, quanto tempo de polícia que você tem, em geral, assim? De polícia eu tenho mais do que vocês têm de idade. Eu fui policial militar, fui sargento da Polícia Militar, onde por 7 anos eu atuei no Corpo de Bombeiros. Depois mudei radicalmente, fui trabalhar na Rota, fiquei por quase 4 anos lá. Lá cheguei à graduação de primeiro sargento, já estava feliz da vida. Só que um dia, um colega no alojamento de sargentos falou assim, vai unificar mesmo a polícia, está aberto concurso, vamos fazer a prova só para ver o nível. E aí, não sei se sorte ou azar, mas por fatalidade do destino, eu passei e vim para a Polícia Civil. Na época da Rota, foi onde eu comecei a me interessar pela área veicular. A Rota, a abordagem para um veículo, ela depende de 2 fatores. O policial de Rota, ele olha quem está dentro do carro, a aparência, o comportamento e tudo mais, e a placa do veículo, as características do veículo mesmo. Então, eu comecei a trabalhar em cima de placa já naquele tempo. Na Polícia Civil, como eu já tinha um conhecimento assim um pouquinho fora da normalidade do policiamento, eu comecei a usar isso na investigação e acabei esclarecendo alguns crimes, alguns fatos que a gente acabou investigando. E em 92, eu já tinha 2 anos já na Polícia Civil, meu titular me chamou um dia e falou assim, você gosta muito da área veicular? E surgiu uma oportunidade de fazer um curso de identificação veicular no Detran. Eu não era nem nascido, você já estava fazendo esse curso. Já estava se especializando já. E aí eu fiz o meu primeiro curso de identificação em 1992 no Detran e de lá para cá passei a fazer uma série de cursos, também visitas em montadoras, a gente ia muito na GM em São Caetano. E a cada dia, na área veicular, nessa parte de identificação, você aprende alguma coisa. Nunca pense, já sei o suficiente. Se você pensar que você já sabe tudo, você parou no tempo. Sim. Porque é uma área muito dinâmica. De ano para ano modelo, a montadora muda radicalmente
os padrões de identificação. Você vê, por exemplo, a gravação de vidro da Audi. Quantos modelos tem daquela primeira 97, 98, aquelas primeiras A3, e você compara com a gravação de hoje, muda totalmente o padrão. Questão de fonte, tudo. Tipo de fonte, o tipo de gravação também, algumas, a maioria é feita com ácido, mas da Audi tem gravação que é feita com maquininha igual de dentista. Não sei se você já É viu. mesmo? Não Eu não sabia. sabia também. Para mim era tudo ácido. Não, não é tudo ácido, não. E aí, na Polícia Civil, eu atuo na Advecar, já a primeira vez que cheguei na Advecar, em 1993, já chefiei delegacias lá, chefiei delegacias de bairro, e sempre atuando na área veicular, sempre foi o meu carro-chefe. Desenvolvi algumas técnicas de investigação que hoje são usadas por perito oficial, que é... A Deise vai falar depois, vou deixar para ela, para eu não falar. Mas existe o perito oficial, que é o perito concursado, que atua aqui em São Paulo no Instituto de Criminalística. E nos outros estados são institutos semelhantes, às vezes dentro da própria Polícia Civil. Aqui em São Paulo está separado o IC da Polícia Civil, mas, enfim, algumas coisas que eu desenvolvi como técnica para tentar a identificação, peritos do Brasil todo hoje utilizam. Eu já vi uma ocasião, a gente estava assistindo um programa do Fantástico e um perito oficial que eu conheço, dando entrevista e mostrando uma dessas técnicas de gravação de vidro que eu inventei meio que tentando, sabe, na mágica, tentar fazer alguma coisa para conseguir entender a numeração primitiva que tinha sido apagada. E aí o cara falou, não, isso daqui eu inventei essa técnica. Os caras são demais também, né? Mas, enfim, agora já há 3 anos atrás, eu resolvi, falei, está quase na hora de eu parar. Somando as duas, eu, em fevereiro, faço 45 anos de polícia. 45 então, anos de polícia em total. Meu Deus, que... é uma vida. O Ganeve, pessoal, não exagero, ele é uma lenda viva da polícia que está aqui na nossa frente e que a gente vai ter o privilégio de pegar um pouco dessa bagagem, de aprender um pouco com ele, claro, com o pessoal do Instituto, então, mas assim... Falando da polícia, da instituição, a gente está com uma lenda viva na nossa frente. 45 anos atuando de experiência, desenvolvendo técnica, não é para qualquer um. Ao longo desses anos, eu participei de diversos programas de jornalismo, acho que de todas as emissoras abertas aí. E um que marcou bastante, que acabou dando muita visualização, foi o programa Operação de Risco. Operação de Risco, eu assisti, adorava. Eles procuraram a diretoria do DEIC, a gente quer saber como a Advecar trabalha. E aí o diretor, doutor Gaetano, na época, falou assim, não, procura o Ganeve lá na Advecar, que vai ser com eles que vocês vão fazer. Aí eles saíram comigo por 3 ou 4 dias. Quem as procura no YouTube... Tem no YouTube bastante episódio, né? Inclusive a gente vai caçar e jogar aqui na descrição. O canal não é meu. Outras pessoas colocaram lá. Mas tem um dos blocos, tem quase 900 mil visualizações hoje. E tem muita gente. Onde eu vou, em qualquer lugar. No Japão, para você ter uma ideia, eu tenho uma prima que mora no Japão, ela assistiu lá. Nos Estados Unidos, um colega fazendo curso lá na SWAT, e passando na TV lá programação de reportagem policial, de repente aparece o Ganeve lá na Operação de Risco. O Ganeve é conhecido. Aí o colega que estava lá falou, não, eu conheço, ele trabalha no DEIC lá comigo. Aí o cara virou o herói. Esse é o Ganeve. Você é meu amigo, pô. Você conhece. Então, com o WhatsApp dele aqui. Teve ocasião, né, de você estar na rua, o pessoal te reconhecer, né? Acontece direto. Tem situações até engraçadas. Uma oportunidade, a gente fazendo uma operação de final de semana, e tinha ali 2 ou 3 delegados com a gente num comboio de viaturas indo para o local da operação, e passou um carro no sentido contrário, eu olhei a placa, falei, opa,
Eu acho que vi um gatinho. É desse jeito mesmo, ele vê de longe. Voltei. Bate o olho e já É. reconhece. Eu gosto de eu dirigir a viatura, porque aí você se aproxima, procura um ângulo melhor para ver a placa ou a gravação de vidro. Já viu que tá errado E- isso, já, ô, para. E nessa que eu voltei, abordei o carro realmente era ruim, e o cara trabalhava com um produto eletrônico, carregador de celular, caixinha de som, essas bugigangas em geral. E o carro estava lotado de mercadoria. Aí eu falei para ele, ó, o carro vai ser apreendido, está adulterado, está aí que identificado já o chassi original. Eu falei, liga para alguém para ir lá no DEIC com outro carro. Aí ele ligou, estava rodinha ali, os delegados, meia dúzia de polícia em volta, o pessoal ainda meio tentando entender como que você identificou, o que você viu para abordar. E aí ele ligou para a mulher, não, amor, então, o carro é cabrito aqui, o polícia já falou que é roubado. E a mulher não se conformava do outro lado. Aí ele pega e vira para a mulher e fala, você conhece o polícia? Aí todo mundo, opa, como assim? Conhece o polícia? Os amigos. Ué, Todo como mundo assim? Aí ele, não, você conhece. É aquele velho cri-cri da televisão. A mulher do cara era sua fã. Aí ela, não diga mais nada, entrega o carro. Não diga mais, entrega. Entrega o carro. Se é ele, pode entregar. Não sabe onde você tá se metendo. Tô indo agora tirar essa mercadoria do carro. E aí, então, retornando ali na outra parte que eu estava falando, eu resolvi há uns 3, 4 anos, falei, acho que está na hora de eu começar a me preparar para ir embora. Já com 30 anos de polícia eu poderia ter ido embora, mas a gente Há gosta, 15 anos atrás você já poderia ter se já poderia aposentado. ter ido embora. Estou fazendo hora extra aqui, mas a gente faz o que gosta. É vocação, né? Aí é vocação. E aí, uma opção que me surgiu foi atuar como perito judicial. Uhum. E aí, uma das condições sine qua non para você atuar é ter um curso de formação de perito. Tem uma carga horária mínima, que hoje é de 80 horas. Eu fiz o curso e na escola onde eu concluí essa formação, apareceu um curso veicular. Aí eu falei, putz, isso aí é minha praia, eu vou fazer, tenho que fazer, né? Aí fui. Quando eu sento ali no banco escolar para começar a aprender o curso, aí aparecem essas duas figuras. Foi onde vocês ali, se conheceram, eu no curso. conheci eles a partir dali. Nossa, que bacana. Depois desse curso, eu acabei me intrometendo muito na administração do instrutor, dando muito palpite, e depois eles viram que eu tinha um pouquinho de conhecimento também. Ele falou, não, vem dar aula que E você... me convidaram para fazer parte do corpo de professores e eu tenho ministrado desde aquela oportunidade a parte de identificação veicular. E a parte que é a minha parte do curso, dos cursos que a gente dá, é um tipo de informação que não é assim, falar para você, o chassi aqui é composto por 17 dígitos, a gravação tem que ser nesse padrão. Não, não é isso. Isso aí é o básico, qualquer curso Sim. dá. Mas as informações que eu passo são informações de numeração de segredo, etiquetas, É coisa que você não vai ocultas. aprender em faculdade nenhuma, Não, é só na nem- prática, né? e nem- Nesses 45 anos de polícia que Nem você na academia aprendeu. de polícia não é ministrado isso, ninguém ensina. Por isso que tem polícia do Brasil todo, a gente tem vários fazendo- grupos aí. Estão O pessoal fazendo me curso com a chama, pô, eu estou com uma dúvida aqui, me ajuda nesse carro, o que eu faço aqui para identificar? E tem vários colegas ainda da polícia, fora da polícia, que trabalham na área de perícia, que vêm fazer curso com a gente para conseguir receber essa fatia de conhecimento. A parte da Deise também é extraordinária, o que ela ministra. Eu, sinceramente, fiz um monte de curso, mas eu nunca vi ninguém ministrar o que ela passa, da forma como ela consegue transmitir o conhecimento. Então, assim, vale muito a pena para quem quer atuar no ramo automotivo, vir conhecer o Instituto, assistir algumas aulas, fazer um curso. A gente tem muita coisa para oferecer. Vocês somaram a experiência Que dos bacana, três, né? Sim, Da sim. Deise, do Márcio. Eu queria também saber um pouco da história de vocês. A Deise, o Márcio, poder falar, né? Que a gente já viu
A bagagem do Ganeve, se a gente continuar mais 10 horas de podcast. Atenção, Imagina, 45 anos de polícia. Ele contou uma história de um Pois é, carro. imagina. A gente depois quer, pessoal, que tem um episódio mais extenso que a gente quer ouvir muito. Imagina, 45 anos depois tem história pra tem contar história. da polícia, nossa, tem coisa. E é uma bagagem gigantesca. Por isso que eu queria também ouvir de vocês, pra gente saber como que foi essa fusão de vocês aí. Qual que é a formação de vocês? A formação de O vocês. que levou também, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês se conheceram no curso, mas Sim. algo Isso. motivou vocês também a chegarem a lá. chegar nesse curso, e que bom que vocês fizeram o curso na mesma época, senão não tinha se cruzado. Sim, O sim. destino acaba trazendo essas coisas pra gente. Foi, Né? foi um encontro muito, muito bom, porque nós já trabalhávamos com autoescola, e quando eu entrei para a autoescola, eu tive um embate muito grande, porque eu não sabia nem abrir um capô de um carro. Como que eu ia dar aula de mecânica? Sim. E aí eu fiz o curso de instrutor, diretor, só que o curso que eu fiz entregou muito pouco. Aí já veio aquela sede de buscar mais. Então, desde essa época, eu comecei a pesquisar. Fiz um curso de mecânica só para mulheres. E aí, da pessoa que não sabia nem abrir um capô, eu consegui dar aula de mecânica e fazer as pessoas realmente Eu já vi entender. hoje alguma coisa desse mecânica só pra mulher. Sim. Uma moça do cabelo enroladinho, né? A gente eu segue ela no fiz Instagram. vários cursos e aí comecei a estudar e resolver as questões sozinha e desenvolver o meu método para conseguir explicar. Porque, na verdade, igual tem algumas pessoas que... Eu já fiz até um podcast com um professor muito famoso da área de legislação, e ele falando o seguinte, mas você explica a regra da direita diferente. É porque, na verdade, a minha dificuldade me levou a estudar para conseguir explicar melhor. Eu não tenho facilidade com ponteiro de relógio. Então, quando falava comigo, você pega no sentido anti-horário, já bagunçava a cabeça toda. Então, eu fui procurar o porquê dentro do Código Transbrasileiro e saber que a regra da direita é para proteger a vida do motorista. Então, era muito mais simples do que a explicação dele. Pelo menos foi simples para mim e foi simples para meus alunos. É imaginar uma colisão. Onde o motorista for atingido, aquele veículo passa primeiro. Por isso que é a regra da direita. E ficou mais claro do que ficar a regra direita, esquerda, né? Então, facilitou. E eu fui buscar muito, sempre gostei de estudar. Então, desenvolvi meu método para a legislação. E aí, fui para a perícia veicular, onde eu encontrei o Ganeve. Entramos como alunos e saímos como professores, de tanto também que a gente intrometeu e demonstrou conhecimento. E juntamos o conhecimento. Trabalhei também na parte de vistoria, de vistoriador de veículo. Não contente com as explicações ministradas, que falava, vistoria cautelar, tira borracha, põe borracha, aquilo ali para mim ficava raso. E aí, montamos uma estrutura para conseguir dar um curso melhor e também para me aprender. Aprofundamos muito, investigando a deformação programada, por que uma peça era diferente da outra, e trouxemos essa junção do conhecimento de trânsito com conhecimento em veículos e o conhecimento em perícia para aplicar tudo e facilitar o entendimento. Sim. Então, foi uma junção muito boa. O que eu achei legal, pelo que a gente estudou também da história de vocês, igual vocês comentaram desse curso, né? Mas falando assim, superficialmente, dá a impressão que esse curso foi onde vocês começaram. Não, assim como o Ganeve tem toda essa trajetória, vocês também já têm essa Sim, trajetória no com mundo certeza. automotivo. Vocês têm empresa já em Minas Gerais Sim, de vistoriador, autoescola, né? Então, vocês já têm essa bagagem também, né? Sim. Esse curso, esse complemento dessa parte que vocês estavam se especializando. Juntou esse time de peso. E foi bacana que juntou a experiência do Ganeve com a minha parte teórica e a parte didática e o operacional, porque o Márcio ele é muito operacional, ele desembola, eu penso e ele faz. Então a gente Formou o time perfeito. Formou um time bem denso, né? E a gente consegue passar isso de forma dinâmica e prática, né? E também operacional. Show de bola. Eu ouvi falar aí, não sei se é verdade, que vocês trouxeram um negocinho pra gente. A gente tá ansioso aí. Tem presente. O nosso instituto, a gente veio para fazer a diferença no mercado. A gente quer realmente trazer resultado para a vida das pessoas que Isso mesmo. querem atuar no ramo automotivo. E a gente faz questão, já a partir desse podcast, que vocês entrem de cabeça no nosso projeto. Vamos entrar de cabeça no projeto, então. De cabeça, literalmente. Olha só, Valeu aí, pessoal. Bonézão chique, hein? Parece da SWAT. Esse aqui eu vou usar, hein? Distintivo. Ó, vai ficar aqui, ó, o episódio inteiro. Esse bonézão aqui eu vou lançar no rolê. Esse aqui, E nós- chique demais. Vou pensar Nós logo que eu prezamos- sou da polícia. Nós prezamos muito pela ideia de que a autoridade ela é uma autoridade
conquistada. Então, por isso que, ao final do curso, a gente entrega um distintivo para o aluno quando ele se forma em perito judicial, porque assim como o conhecimento mudou minha vida lá atrás, mudou minha história, a gente acredita muito fortemente, nós três, que o conhecimento muda a vida das pessoas. Claro. E a autoridade também. Ela vem de dentro para fora. Exatamente. Eu escrevi um livro em coautoria, e no livro eu falo muito sobre isso, a questão da hereditariedade. Nós somos filhos de Deus e Deus já nos deu autoridade. Então, Sim. a gente só tem que acessar. Nosso poder está aí. Então, a gente sempre passa isso para os alunos também, para eles conseguirem movimentar. Porque a autoridade, como você falou, meio que completando o raciocínio, o que eu entendo é isso. Você ter autoridade, literalmente, daquilo que você está destinado a fazer, que você é gabaritado o suficiente. Por exemplo, Ganeve, como um policial experiente, pode falar melhor do que ninguém. Pessoal, às vezes, tem policiais também que entra naquele calor do momento, é um novato, às vezes ele não tem ainda aquela autoridade, não significa que ele pegou às vezes o distintivo. É um novato que passou por um cargo até alto, o cara passou como delegado, mas ele a tem autoridade que é imposta para ele, mas de técnica não é. Às vezes não tem como pegar a experiência de 45 anos e entregar na mão de um cara assim. Então, mas não deixa de ter aquela autoridade que foi delegada a ele, que foi passada para ele assim. O Estado está te dando essa autoridade. Mas essa autoridade é algo conquistado a partir do momento que você se empenha para isso, né? Agora, como eu falei pro pessoal, hoje a gente vai quebrar tabu aqui. Eu já quero começar com uma pedrada já. Quero começar com alguma coisa light. E que a gente conversou antes, umas coisas que eu não sabia. Eu falei assim, Deise, nem me fala, que eu quero escutar aqui. Porque, assim, coisas que a gente que tá há anos no mercado não sabia. E eu tenho certeza que a maioria de vocês também não sabia. E isso vai fazer mudar muito a perspectiva de vocês, principalmente no seu dia a dia, até na venda dos seus veículos de leilão, ou em todo o processo de veículo de leilão. Então, eu queria já entrar no tema das vistorias, né? A gente começou falando da vistoria. Por exemplo, a tão temida cautelar, laudo cautelar. Afinal de contas, cautelar pode ou não pode reprovar o seu veículo? Essa é a pergunta de milhões. Já soltou a brava. Não pode reprovar. Existem vários tipos de análises automotivas e uma delas é a vistoria cautelar. A vistoria cautelar, ela é simplesmente para analisar e trazer transparência à negociação. Certo. Ela não tem peso em nenhum órgão de trânsito, nenhum órgão competente para regulamentar. Então, não existe regulamentação legal para a vistoria cautelar. Certo. Ao contrário da vistoria de transferência ou vistoria de ECV, que ela é respaldada na resolução 941 do CONTRAN nacional. Então, todas aquelas regras, por que reprova se a lâmpada não é original, pneu fora da conformidade, essas regras são nacional e, sim, reprova o veículo. Certo. Já a vistoria cautelar não reprova porque não tem respaldo legal. Então, esse termo é completamente errado e pode sofrer punições. Então, era isso inclusive que eu queria questionamento judicial. Então, quer dizer, se, por exemplo, eu arrematante de leilão, que isso é muito comum, a gente acontece. Acaba sofrendo com isso e a gente quer destrinchar esse assunto para a gente desmistificar de uma vez por todas. Hoje, a pessoa que compra carro de leilão, seja para revenda, às vezes para o uso dela mesmo. Uma hora ela vai ter que vender, certo? Sim. E acontece muito. O pessoal fazer o laudo cautelar, e um reprovado desse tamanho na folha, que já vai fazer vermelho, assim, reprovar. O cliente, que ele não é como nós, que a gente é do dia a dia, do ramo automotivo, a gente tem ainda acesso a uma coisa. O cliente, ele nem é obrigado a saber disso. O cara é um médico, é qualquer outra coisa, ele também não é obrigado a saber disso. E isso gera uma insegurança, porque ele vai comprar um carro reprovado. Ele vai falar, tô confiando nessa vistoriadora aqui justamente para isso. Ele tá me falando que é reprovado, então ele intuitivamente vai aceitar aquilo. E você falou que existe, né, como foi que você falou que existe, se você pode reivindicar esse direito. Se der como reprovado e constatou que você perdeu uma venda por causa disso... Pode haver questionamento e pode e deve. Né? Lembrando que a vistoria cautelar ela deve trazer à luz a transparência de como está o veículo. Não é que não deve reprovar, então não tem que contar tudo. Até porque a gente está vendendo e trabalhando com o sentido da segurança e transparência. Claro. Porém, você vai apontar e não reprovar. Você Exato. Não tem respaldo para isso. É a mesma coisa de um farmacêutico fazer uma receita. Sim. Não pode. Exato. Quem faz a receita
É o É o médico. médico. Então, quem reprova é o órgão de trânsito. Quem Exato. reprova não é o vistoriador. É. O vistoriador vai ser a visão. O nome já fala, vistoria. Vistoriador. É o que você está vendo. Então, você vai colocar ali o que você está vendo. Ah, tem repintura, a longarina tem solda, tem corte. Coloca tudo. Pode colocar, apontando. A pessoa decide, eu quero comprar, não quero sim. comprar. Ela vendo o Faz laudo, ela sentido vai para comprar ou mim, não. não faz sentido para mim. Mas a palavra reprovado, não. Aprovado com apontamento é o ideal. Eu E é tenho- orientado porque não tem regulamentação. Eu tenho certeza que o pessoal não sabe disso. Então, tá vendo aqui, ó, os peritos, pessoas que têm autoridade para falar sobre isso, estão falando que não pode reprovar. Você vai lá, fez um reprovado. Se você recebeu uma folha, você fez lá o cautelar, e a gente até conversou sobre isso esses dias, né, Eduardo? Existem casos, tudo bem, tem carro que ele tem um sinistro, deve apontar o que foi. Tem lá, foi trocada essa porta, sei sim. lá, fez essa repintura. Mas às vezes tem carro que ele, sei lá, um recuperado de financeira. Nunca foi batido, entendeu? Um carro que, sei Só lá, por ter passado por leilão vai vir um É reprovado. reprovado. Isso é horrível. E Teria que até- ter o apontamento Sim. apenas. Apontamento. Apontamento passa. Ok, porque a gente martela muito isso. A gente fala nos nossos conteúdos também. A gente fala, pela experiência que a gente acabou de criar no leilão, um dos 3 pilares da quebra de objeção para você vender um carro de leilão é transparência, Preço. qualidade e preço. Entendeu? São os 3 pilares. Você ser transparente, falar, o carro tem passagem por leilão, foi feito isso. Ter preço, né? Óbvio, tem que ter preço. Vai ter a tem que ser- depreciação, porque Sim. passou por leilão. você- pelo- ser E a sincero. qualidade, E a qualidade que é do você ter serviço. feito a reparação do carro da maneira correta. Isso. Então, você juntou essas 3 questões aí, ainda que o carro passe por uma vistoria, vai bater vai de encontro com aquilo que você já informou. Você está sendo Exatamente. justo, Exato. né? E mostrando aquilo para a pessoa, ela vai comprar ou não, de Exatamente. acordo com aquilo. Até porque você já foi. É até um bônus, porque a pessoa vai. Olha, é verdade, tudo que ele falou bateu na cautela. Então, o que era para ser um inimigo, você acaba usando ao seu favor. Isso. Porque o cara vai olhar e vai falar: olha, realmente, ele falou que tinha isso. Tá aqui. Então, você bateu um bingo, concretizou a venda. Só que nisso vem um reprovado, a pessoa assusta. Mesmo você já porque tendo é um falado termo- tudo isso. É um termo pejorativo, né? Você colocar Sem um dúvida. reprovado. Então, Reprovado é aquela coisa que não Não, serve, não não serve. presta. E não é proibido vender um veículo reparado, não é proibido vender um veículo repintado. E também não é ilegal comprar. Então, por que reprovar? Exato. Essa é a discussão. exato. Ah, é questão de segurança? Ok. Mas depende muito. Igual um exemplo. Eu gosto de fazer essa conta, demonstrar essa conta. Se você diminui a velocidade de 60 km por hora para 50 km por hora, você reduz em 30% a intensidade do impacto numa colisão. 10 km por hora só de diferença. Então, essa diferença, por que eu gosto de dar esse exemplo? Se uma pessoa só transita dentro da cidade, em vias urbanas, e quer comprar um carro, por mais que ele seja todo reparado, independente da qualidade do reparo ou não, para ele vai servir, porque ele anda em baixas Não é que velocidades. o carro vai se Não vai- desintegrar. né? uma solda, para ela partir, ela vai precisar do impacto acima de 80 km por hora, dependendo do local onde tiver essa Uhum. solda. Então, é interessante passar isso. É igual a questão do limite de velocidade de pneu. Então, agora, se você pega muita estrada, dirige em altas velocidades, aí você precisa procurar um carro mais seguro. E essa orientação dentro da vistoria cautelar é para isso, transparência. Em Minas, está tramitando um projeto de lei na Assembleia para passar a vistoria cautelar ser obrigatória em todas as vendas de veículo, para trazer transparência. Não, E não reprovação. reprovar. Exatamente. Isso. Então fica aí, pessoal, pra você. Eu falei que a gente vai quebrar tabu. Então, se você for vender um carro de leilão, aconteceu uma situação igual a gente falou. Qualquer carro, até Qualquer carro particular. de leilão, Até particular, até particular, sim, pode acontecer. sim. Reprovado, você pode responsabilizar essa vistoriadora e ela pode te indenizar por isso. Sim, Porque isso vai é te indenizar. proibido, é proibido, ela não pode reprovar. Inclusive, tem um seguro de responsabilidade civil que atende só vistorias que trabalham com cautelar para respaldar esse tipo de judicialização. Já tem várias jurisprudências no mercado, tá? No jurídico sobre isso. Que Interessante. atrapalhou a venda Pois e não é. tem respaldo legal Aquela para pessoa isso. tendo que Porque pagar o sabe- bem. Sabe a impressão que Porque- passa? A impressão que passa é o seguinte, que no começo, quando o cautelar ainda era uma coisa muito incerta, ninguém sabia o que é. Hoje tá mais popular e tudo mais. Só que no começo parecia que eles quiseram pegar alguém para servir como exemplo negativo. Então, Igual leilão. sei lá, vamos pegar carro de leilão,
Vamos colocar um reprovado desse tamanho e vamos falar para todo mundo. Vamos colocar aqui, é um bicho de 7 cabeças isso, e a gente vai vender a solução. Cuidado para não pegar carro de leilão, não sei o quê. Então eles usaram uma dor para vender uma solução. E isso prejudica a gente. E é o que a gente trabalha diariamente para a gente mudar o nosso ramo. Pela nossa experiência, a gente já viu carro de leilão melhor que carro vendido em agência. Com certeza, a gente sim. também já viu. Então isso não pode servir de comparação. A Exatamente. cautelar, ela tem que trazer transparência até por isso, porque tem casos, igual a gente estava comentando também, questão de lotes são vendidos como, né, no estado que estão. Então, às vezes esses carros podem ter peças substituídas, ter tido sinistro não registrado, porque a gente sabe que o sinistro ele precisa ser registrado através do BAT, né, o Boletim de Acidente de Trânsito, e em alguns casos eles não são registrados. Então, aquele carro não fazendo cautelar, a pessoa não vai saber se foi batido Exatamente. Carro de particular, vamos saber. Um carro que não foi pro leilão. Aconteceu aquele um acordo da capotou. hora, né? Chega e fala, É. não chama a polícia não, eu arrumo seu carro. É, Às vezes já o leva cara com direto problema pra na oficina. CNHD, Às vezes É. o cara tinha bebido alguma coisa, não, eu pago, tá aqui. Porque vai lá. se o agente fosse laudar, muitas E vezes aí? o carro poderia ser até um grande monta. Não poderia nem voltar a circular. Deixar claro para o cliente, criar uma cultura, porque o veículo não é um bem barato. Ele vai financiar aquilo às vezes. Exatamente. Entendeu? E às vezes a falta de uma cautelar para calçar ele, para comprar um bem desse, tem que mudar essa cultura. Sim. Em São Paulo, parece que essa cultura já vem há um tempo. Uhum. Em Minas está mudando isso lá. Então, essa cultura da cautelar tem que... Exatamente. Tem que Fazer ter. parte da venda. A gente é a favor da cautelar, mas desde que seja com Seja essa transparência. sim. Entendeu? E Não lembrando- prejudicando nenhum dos lados, somente informando, É, que é o Porque trabalho o da cliente, historiadora. ele que tem as prioridades. Cada um tem um. Eu quero comprar um veículo que seja extremamente seguro. Sim. Eu quero comprar um veículo que seja muito veloz. Então, depende muito Do perfil. do perfil do cliente. É. E a cautelar é para isso. Inclusive, no nosso curso, eu trago uma novidade na cautelar que a maioria dos historiadores não faz, que é a questão da análise da manutenção do veículo. Igual tem historiador cautelar que não aponta se aquele pneu é remoldado ou não. Uhum. E isso vai É importante. comprometer Tá dentro da a garantia ou não. suspensão do Exato. carro. O mesmo eixo tem que ser o mesmo tipo de pneu, preferencialmente mesma marca, mesmo desenho, Mesma longitudinal. banda de rodagem. Do mesmo eixo tem que ser igual. mesmo Mas as eixo pessoas tem não que ser sabem. igual. Tem que ser igual. A questão também É, isso a gente sabe. estrutural. Pra passar no metro, É, se não tiver exatamente. igual, não passa do metro. Então, mas eu também compro carro de leilão há muitos anos já e a gente sabe mais ou menos esse trâmite. Mas para quem está começando, de repente, no ramo, o ideal é que eu contrate uma assessoria como a de vocês ou que faça um treinamento com a gente. Ele pode escolher uma das Não, ele pode os dois. Não, Porque ele uma pode coisa os dois. complementa a outra. Inclusive, a gente vai fazer. Uma coisa complementa a outra. Complementa. A cautelar, a gente ensina a fazer a análise estrutural do veículo, das partes que estão relacionadas à segurança, os itens de segurança. Isso é demonstrado tudo na parte que a Deise ministra, a gente fica dando palpite, ajuda ela. Mas, e o comprador, ele tem que ter uma noção, o cara quando vai comprar um carro com média monta, por exemplo, ele tem que ter uma noção dos itens de segurança para ver se vale a pena, se compensa ele comprar aquele carro, se ele vai usar, se aquele carro vai oferecer para ele uma garantia de segurança tanto para ele quanto para a família, porque tem carro que tem um dano tão complicado na estrutura que é feita a restauração, o serviço de funilaria, mas a gente demonstra no nosso treinamento que tem restauração que fica assim, aparente, uma vitrine bonita, mas o conteúdo não está Só tá a casca, né? Numa eventual colisão, um novo sinistro, pode comprometer a vida dos ocupantes. Então, E falando justamente isso, uma dúvida que eu queria até esclarecer, acho que o Ganeve pode talvez esclarecer essa dúvida. No caso de cautelar, não diria falsa, mas uma cautelar facilitada. Por exemplo, aconteceu essa semana comigo. Um vizinho meu, ele mandou mensagem, falou, Caio, que eu tô comprando um carro,
ele tem passagem por leilão, você tem mais experiência com leilão, queria saber se você pode me dar uma luz, tudo mais. O carro tá aqui com a cautelar, tá ótimo, tudo mais. Primeira coisa que eu falei assim, seguinte, cara, tu não é desconfiando de ninguém, da idoneidade de ninguém, porém, você tem que se precaver. Se for fazer, faz você no seu local de confiança. Porque às vezes pode acontecer ser uma cautelar ou falsa ou uma cautelar eu já peguei algumas ocasiões em que a gente aborda o veículo, a pessoa que comprou era terceiro de boa-fé, ele comprou achando que o carro tinha uma origem lícita e o carro está adulterado, é produto de crime. Não, mas eu tenho a cautelar aqui, quando eu comprei o cara já me entregou a vistoria pronta. E aí a gente via que aquela vistoria era falsa. Você olhando ela visualmente, você fala, é tranquilo, é igual uma nota de 200 falsa, você olha assim muitas vezes, não sabe distinguir quem é quem. E a vistoria também, os caras fazem os caras falsificam dólar, não vai falsificar uma vistoria. Pois é. E no Operação de Risco, quando eu participei, teve o caso de uma Montana, que a gente abordou e ela era realmente adulterada, e o cara ficou inconformado. Não, mas eu fiz vistoria na empresa tal, não vou citar o nome da empresa aqui. Aquela famosa? Uma bem famosa. Aí eu virei para ele, foi até engraçado. Depois eu falei, só que eu sei mais do que os caras da empresa X. Você vai ter certeza disso. E a gente aprendeu. E isso daí é normal. Então, o conselho que a gente dá, quando a pessoa vai comprar, não de leilão, mas um carro de um particular, um Facebook da vida, aqueles grupos, não se conforme com a vistoria que o vendedor está te entregando. Fala, cautelar aprovado. Você pega o carro e leva para uma empresa, uma ECV de sua confiança, para fazer uma vistoria de transferência, contrata já uma cautelar, porque aquilo que eu falei, às vezes o carro está maquiado, está bonitinho, polido, só que por baixo daquela aparência bonita pode ter um carro detonado. Então, se a pessoa for comprar, mesmo que não tenha passagem por leilão, é bom ficar um pé atrás. E porque às vezes o pessoal fala, já tá aí esse laudo, vou gastar mais 300, sei lá quanto. O estelionatário, ele prepara o documento falso, prepara a adulteração do veículo. E para preparar uma vistoria falsa, isso não é nada. Quando eu falo de cultura, de mudar essa cultura, você vai comprar um carro de 100 mil reais. Você vai deixar de pagar um cautelar, que o valor da cautelar não vai influenciar nada no valor. Eu já vi um monte, fazer isso. Por exemplo, você vai comprar sua casa. O que é a primeira coisa que o banco faz quando você vai fazer um financiamento? Ele vai fazer uma avaliação. Quem vai lá? Um vistoriador. Isso é praxe do banco fazer. Então, por que isso não é feito também na hora da compra do carro? Por isso que em Minas está mudando essa ideia. É a mesma coisa de pedir um X-Tudo e uma Coca Zero. É verdade. Não, o Danilo fala sempre, eu sou esse cara. Eu também sou esse cara. Vai, Danilo, fala aí. Tô aqui assistindo, cai esse cara, velho. Eu sou esse cara, faz uma bacia de batata frita. Com cheddar, bacon. Mas tem uma teoria, se não é por causa que a Coca Zero vai me fazer emagrecer, mas eu vou evitar de colocar mais porcaria no meu corpo. Então, a ideia da vistoria, você vai economizar com a vistoria, mas você pode se lascar ali no preço Não, fala carro. quantos, cara. A gente já viu o caso assim, carro de 100 mil, os caras, não, vou economizar. Pô, cara, você tá fazendo mais difícil, vai errar no mais fácil, cara. Isso aí. Não tem sentido. O que eu achei legal aqui, assim, e vale a pena reforçar, a gente já falou, é essa visão diferenciada que o Instituto deles traz de trazer a forma correta de vistoria. Não trazendo nomenclatura que não é regulamentada. Sim. Porque a gente vê que todas as vistoriadoras trazem o reprovado. Não, a partir de uma hoje, questão de depois desse apontamento. vídeo, não vai existir E é mais uma questão de apontamento, Pode porque questionar. realmente a vistoria ela é a visão técnica de alguém que é treinado para aquilo, para te Isso. mostrar a veracidade do negócio. Quem vai decidir é o cara que vai comprar. Você não está ali para dar o veredito.
É como se faz o papel do perito oficial. Você traz as provas pro juiz ali, você entrega Isso. para ele e fala, excelência, isso aqui é o que eu consegui identificar. E o perito E judicial aí- também trabalha dessa forma. E aproveitando o gancho para já explicar a diferença, que às vezes a pessoa fica, perito judicial, perito forense. Perito forense é o perito do fórum, que é o mesmo que o perito judicial e que é o mesmo que o perito particular. Eu falo muito isso com os alunos, até para incluir no vocabulário o perito Todos têm a mesma particular. qualificação. É a mesma coisa. Por que perito particular? É para a pessoa sentir que pode te contratar. Uhum. Porque a gente pode trabalhar nomeado pelo juiz ou direto pelas partes, sendo assistente técnico. E hoje é o que dá mais lucro, viu, Uhum. gente? Porque nomeação demora 6 meses ou até mais que isso para você receber, sendo nomeado pelo juiz. Agora, assistência técnica, você vai negociar com o advogado ou negociar com a parte a sua visão técnica, lembrando que mesmo na assistência técnica, nós trabalhamos de forma imparcial. E isso é... Ser perito é trabalhar com a ciência, Uhum. é trabalhar com metodologia e com resultado. Então, a assistência técnica, você negocia com o advogado 50% na hora da contratação, 50% na hora da entrega do parecer técnico. E fica bom para todo mundo. Você traz à luz, porque o advogado não vai precisar ficar estudando sobre veículos, Vocês se sobre complementam manutenção, ali. sobre estrutura, e você vai trazer a visão técnica para ele já com apontamento no âmbito judicial, com os ganchos para ele já, igual ao caso de desvalorização veicular. A gente Então- já está com uns 4 casos desse e que os advogados estão adorando. Por quê? Depois que vira jurisprudência, né, fica muito mais fácil ter uma decisão favorável. E é lei a questão da desvalorização do bem. O veículo, passando por uma colisão, vocês sabem muito bem disso, ele desvaloriza. Sim. E aí a seguradora vem e indeniza o valor do reparo. Só que na hora que a pessoa vai vender, o que acontece Pois com aquele é. veículo? Ele não teve culpa. Uhum. Ele não quis colidir o carro, ele não... Tô falando isso com um terceiro envolvido. E aí, quando ele vai vender, ele perde 30% do valor do carro. E quem vai ficar com esse prejuízo? Quem né? paga a conta, aí esse é até um caso, né? Um tabu. Quem paga a conta nesse caso da desvalorização? Quem paga a conta é a seguradora, tá? Então, muito Quando cuidado a com pessoa esse- procura um perito... E muito bem Exatamente. abordado. Vale a pena Fechou, frisar, doutor. né? Vale a pena frisar. Espontaneamente. Espontaneamente a não seguradora- Espontaneamente, quem vai pagar. assumir Mas- essa conta é quem tava lá tranquilão, dirigindo, tomou uma Nossa, batida, Isso. achou que tava tudo certo, foi E- arrumado o carro, mas na hora de vender... Na hora de vender, ele toma Se pancada. você não tiver um perito, a seguradora vai dar de doida. Vai. Não, E tem casos que a gente fez o parecer técnico no extrajudicial e o cliente conseguiu fazer o acordo, que foi o caso do manobrista. O manobrista esbarrou o carro. Carro de 300 mil. Carro de 300 mil. E aí, só que o carro estava com 2 mil 2 micro-ondas. quilômetros Nossa. rodados. O cara tinha comprado 0. Era o bem da vida dele, a família, carregava a família. Então, entrou o Nossa. valor emocional também. E E, logo sem no falar início, né? 2 mil quilômetros. a desvalorização. Nossa, tem gente que Que até dó. desgosta e quer vender o carro. É. já. Meu pai era um desses. Nossa, É. o carro arranhava alguma coisa, ele já não gosto mais do carro. Mas aí também vai ser muito Era. extremista. Não, mas é Mas uma, era assim. uma realidade que... Repintou, bora embora. Isso aí. E não é só repintura, porque na cautelar vai pegar repintura e iria pegar massa, porque foi bem profundo o Pegou amassado. quina, traseira. Pegou quina. Então, massa, repintura, o carro já desvalorizou. E a gente fez uma conta já, trazendo toda a visão de mercado, a técnica de pintura, e ficou visualmente diferente, porque era um carro que tinha pintura com partículas maiores, então ela deu para ver visualmente, perolizada, isso. Então deu para ver sem equipamento que estava A gente repintado. colocou a foto da batida, depois colocou a foto do outro lado do carro Comparando. legal, mostrando que até a cor da tinta ficou diferente. Mas é porque a partícula é muito grande, não Na dá hora para de cautelar. fazer a emulsão igual. Aí Quando ele for vender. recebeu 20%, negociado 20% do valor de desvalorização. Ele teve o carro reparado e ainda recebeu os 20% do valor do E carro. os alunos de vocês têm acesso a esse, por exemplo, um aluno que se formou no conteúdo de vocês, no curso de vocês, eles conseguem atuar dessa maneira? Por exemplo, um Sim. caso parecido. Sim. Então quer dizer que não precisa nem se formar engenheiro, Não, não precisa ter Não. 5 anos de engenharia para poder atuar. não. E como é que o Instituto funciona? Vamos falar da parte operacional depois do curso. O aluno faz o curso, ele vai exercer a atividade, mas o Instituto está ali para suprir ele em qualquer coisa que ele precisar. Tanto com os documentos que a gente Modelo fornece, de laudo, modelo de laudos, parecer, modelo de peticionamento. e também, se ele quiser atuar com o Instituto em conjunto, a gente
trabalha junto com ele no laudo. Show de bola. Vocês Entendeu? estão dando todo esse suporte. Isso. Sim, porque Até às vezes ele o aluno, começar eu a não tenho caminhar. tanto embasamento teórico, consegue fazer parceria, consegue Então não é fazer nada parceria. robotizado. Vocês têm Não. essa dinâmica Com de certeza. pegar na mão dele É e individualizado, caminhar é sozinho no personalizado. mercado. Isso mesmo. E outra questão, desde 2015, para ser perito judicial, não é exigido no Código de Processo Civil, né? Trouxe esse no novo código, que não é exigido o curso superior. Então, qualquer pessoa que tenha o ensino médio, que tenha força de vontade de estudar, pode ser perito judicial. Nossa, que top, né? Então, assim, vamos supor, você aí que tá, pessoa começando agora a vida, o cara tá ali, terminou o ensino médio, pô, tô querendo me encontrar. Putz, Olha o tanto de Começar com um ramificação negócio que você consegue. Sim. Você sendo perito. o cara já O começar no brasileiro ramo desse. gosta de carro já... Naturalmente. Natureza, É, futebol em Nossa, casa. imagina a gente quando... É uma coisa que o carro quebrou, o carro não fica sem, é um meio de transporte. Então, ali é uma coisa que está girando todo dia, tem demanda para isso. Eu acho que chega até a faltar profissionais Sim. por causa dessa qualificação que vocês estão trazendo para o pessoal, né? Pode atender tanto quem está com ensino médio, quem está em formação no superior, a pessoa já está em formação do superior, já pode fazer o curso, E já pode começar a atuar como assistente. Na Cadastrar hora que ele nos formar, tribunais. Já tá. dentro do meio. E melhor, e vai receber em honorário. O perito ele ganha por hora trabalhada. Então, hoje, o IBAP e também as PEJUD de Minas, né, a Associação de Peritos Judiciais, pontua a hora do perito em R$ 540, R$ 566 por hora trabalhada. Não diga mais nada, vou virar perito. Onde eu assino? Passou de por casa, isso vou que virar eu- perito. Você vai fazer uma perícia num veículo que foi sinistrado. Você vai gastar um tempo ali fazendo o exame visual, fotografias, comparar partes do veículo que foi sinistrado com outro veículo que não sofreu sinistro. Depois você vai ter o tempo que você vai desenvolver O o laudo. teu laudo de ou estudo, o teu sim. parecer técnico. E aí vai dar o quê? 3, 4 horas do final das contas. Tô Então, louco, então você já somou a 2 mil. 2 É, mil 3, reais, 4 por horas, exemplo. Tá negócio lá. Isso, não, simples, isso, rola, quando simples. for, isso quando for um Depende. processo simples. Acidente de trânsito, Uma aí coisa vai para rápida, né? 7.500 Um giro o rápido. valor. Porque acidente de trânsito, você tem que analisar a via, você tem que analisar a regra, você tem que analisar se teve vítima, Tem que você tem fazer que analisar cálculos. a deformação, tem que fazer o cálculo da velocidade. Então, isso envolve Aí é mais, mais tempo. tempo. Aí fica uma Eu perícia queria mais então cara. levantar outra polêmica agora. Queria aproveitar esse gancho e saber de vocês o seguinte. Tem uma coisa que está começando a ser falada, ainda não é uma coisa concreta, reclassificação de sinistro. Ou como que é o termo certo, que é o que chega na gente. Um carro que a gente vê muito, é muito comum no leilão. Às vezes, assim, você vê um carro no leilão que ele é um média monta, mas você olha e fala, pô, isso aqui é pra ser uma pequena monta. Não abriu airbag, é uma colisão simples, tudo mais. Daí você fala, poxa, por que esse não é um pequena monta? E vice-versa, às vezes um carro que tá como pequena monta, você olha e fala, nossa, isso aqui é um Nossa. média monta. A gente já viu muitos assim, que tinha olhar e falar, esse aqui era pra ser sucata. É, sucata. Esse aqui era pra Que a ser gente não sucata, era pra compraria ser nem grande pro nosso monta, né? desmonte, Sim, se sim. fosse Era pra sucata. ser- não. E tava às vezes lá como média. É, como Média monta. A gente entende que essa classificação é feita na hora, né, da ocorrência, o agente conta acaba um pouco classificando. como é que funciona e como é que funciona a questão de classificar, como é classificado e depois como é para fazer a reclassificação e se tem outras formas, né? A gente estava conversando antes Sim. que tem outras formas de fazer. Uhum. Quais são os requisitos para você fazer uma reclassificação? Qual é a qualificação da pessoa para fazer a reclassificação e que tem outro meio Não, também, esse podcast a gente Sim. falou que ia quebrar tabu e a gente primeiro já caiu por terra cautelar. Cautelar A partir de reprovado, hoje acho que não reprova vai ser mais... Indenização. Indenização. Ah, deu um reprovado no seu carro, você tem direito a ser indenizado. Agora a gente vai saber se o carro que chegou para você pode questionar e de repente, pô, eu peguei esse aqui, tá como média monta, mas ele é um pequena monta. Tem como fazer isso? Tem O que sim. acontece, nós temos já algumas experiências com policiais militares, por exemplo, que fizeram um curso com a gente e quando a Deise falou dessa parte, o cara ele não sabia exatamente fazer essa Preenchimento do certificação. formulário. Por quê? O que determina
a avaliação, se é média monta, pequena monta ou grande, nesse caso, são os itens estruturais. Só que o cara olha, quebrou 2 faróis, amassou os Capô. paralamas, amassou o capô, pô, já 2, 4... Ali é a média monta. Só que a parte estrutural do veículo Pois não é. sofreu avaria Porque o nenhuma, farol as longarinas, as colunas. E aí, a Deise, quando ela começa a desenvolver esse ensino, o pessoal fica de boca aberta. Tem colegas policiais que falam, não, eu nem faço a avaliação, eu coloco prejudicado, porque acontece muitas vezes do policial ser Ser acionado processado. depois A judicialmente, gente já teve Ah, caso do verdade. policial ser acionado. Porque ele Não, mas porque em fez tese ele uma tem que ter essa classificação técnica para fazer. equivocada. Não, a instituição não fornece Não pra fornece? eles. Não Então ele fornece acaba essa não explicação. tendo Então, talvez assim, essa- a legislação fala que ele tem que fazer um negócio que Isso. ele Mas não não tem a fornece. técnica para A fazer. resolução 810 ela é nível nacional. Hoje é a mais recente. E ela traz falando o seguinte, que os itens de segurança passiva, inclusive vem o desenho da estrutura do veículo com as numerações e demonstrando claramente quais são os itens de segurança passiva. Então, vai estar lá assoalho, longarina, caixa de ar, que às vezes muita gente não dá importância. Pois é. Mas a caixa de ar, ela forma a cápsula de sobrevivência junto com as colunas. Então, essa parte da estrutura, sendo atingida até 2 pontos estruturais, pequena monta. Passou de 2 pontos, média montas. Passou de 6 pontos, aí é grande monta. Então até 6 Até pontos e 6 aceita pontos, o média monta. 6 pontos estruturais. Então, aí, a classificação é feita através de um formulário. Esse formulário vai ser preenchido e enviado para isso ser registrado e executado pelo órgão de trânsito, o órgão executivo de trânsito, que seria aqui em São Paulo o Detran, Minas já chama de CET, né, a 7MG. Então, esse órgão vai fazer a restrição de circulação daquele veículo que está com média monta. E essa restrição ela precisa ser respondida ou questionada pelo usuário, ou por um engenheiro, ou por um advogado. Lembrando que processo administrativo interno do órgão executivo de trânsito não precisa ser apresentado com OAB. Então, qualquer pessoa pode fazer a apresentação desse processo administrativo. Porém, para ter o conhecimento, não é saber qual parafuso, né? Saber Não é, apertar exatamente. o parafuso, tem que saber qual. Então, você precisa entender se aquela classificação de monta foi feita de forma errada ou inequívoca, você pode questionar, trazendo uma orientação de classificação de monta. Um Que é processo isso? administrativo. Um processo administrativo com um parecer técnico de um perito, demonstrando quais pontos estruturais realmente foram atingidos. Porque existe diferença entre avaria e dano. A avaria você consegue conviver com ela e o dano ele tem que ser reparado. Uhum. Então, quando você fala avariar, essa garrafa está avariada, eu posso... Normalmente, ela vai continuar servindo de recipiente. Ah, ela está danificada, ela está furada, então eu tenho que tampar. Por exemplo, o Tá. carro ele tem um arranhão Então, por no exemplo, paralama. É. Tudo bem, Até mas o paralama uma longarina Não, então, torcida. torcida Então, já... Existe, né, essa diferença de dano e avaria, que eu sempre falo nos cursos, e também demonstra essa classificação. Para que, Deise, que a gente tem que ter, o perito precisa ter essa 810 na mente? Classificação errada e também quando o carro está com média monta, e aquela média monta eu preciso tirar aquela restrição de circulação. A orientação do 810 é que seja feito com um CREA, um engenheiro. E a gente sabe que, na maioria das vezes, o engenheiro nem vê o carro. Quem faz a avaliação é algum vistoriador, alguém que pede, paga e já libera aquela restrição. Porém, se você fizer um trabalho com um perito, um laudo, com uma orientação de classificação, porque quem faz a classificação segundo o que está escrito na doutrina, na legislação, é o órgão de trânsito. Então, o perito vai apresentar pro órgão de trânsito fazer. Então, o órgão de trânsito acatando o laudo do perito, a restrição e a média monta. Então Deixa quer eu dizer ver. que você não precisa ser nem engenheiro, nem advogado, e você mesmo consegue, montando esse processo, Isso, desde que tenha, fazendo claro, um perito, conhecimento isso. de um perito. Sabe, por exemplo... Ou você contrata um perito, ou Ou você se você torna faz um um perito. perito. Porque pelo que eu entendi, então assim, eu peguei um carro lá, veio do leilão, eu não sei se tem um prazo para isso, mas por exemplo, é o que a gente falou, pô,
é um média monta, mas nossa, é um pequena monta. Daí bateu, são os 3 pontos, né, para ser Sim, 2 dois pontos. pontos. 2 pontos estruturais. Daí você viu, sei lá, pegou alguma parte estrutural, sei lá, uma amassada numa coluna, uma longarina, sei lá, 2 pontos estruturais. Lembrando que se for questionamento de processo feito de forma errada ou inequívoca, você vai fazer antes do reparo, Antes, tem que ser antes, não Antes do pode reparo. reparar, claro. Certo. né? Aí, não, eu quero fazer a liberação eu quero reclassificar, porém fazendo sem ser com o engenheiro, né? Eu quero pedir uma orientação, mandar uma orientação para o Detran fazer essa reclassificação. Aí você tem que fazer depois do reparo. E no laudo, desse laudo, já com o carro reparado, o carro era média monta mesmo. Peguei o carro, foi reparado, eu vou pegar todas as notas, todas as peças, tudo que foi trocado, faz a foto do antes, depois existe um Você processo. monta um Por isso, processinho mesmo, por é isso, administrativo, porém. você vai monta ser de antes. forma interna dentro do órgão, mas você vai levar ao órgão de trânsito para exercer a competência dele. É a mesma coisa vamos supor, eu quero fazer alguma representação. Pode ser a própria pessoa ou o advogado. Então, nesse caso, se a pessoa tem conhecimento para fazer, ela não precisa da OAB Nossa. fazer. Tá, então, nesse caso, então, a gente tem, só para esclarecer pro pessoal, a gente está falando de 2 coisas aqui, tá, gente? Diferente, A gente está falando de uma reclassificação de sinistro, e aí, para reclassificação, a gente precisa de um engenheiro cadastrado lá, vinculado ao CREA, para ele poder fazer uma análise. E aí, eu vou até voltar nisso para querer entender direitinho, mas a gente tem essa e tem a orientação. Isso, a quando você vai fazer orientação. um questionamento, foi feito errado. Aqui eu olhei, não, pelo meu conhecimento, não foi só 2 peças, ou também não chegou a atingir as 6 peças, ou não. Tem um erro, né? Aí você vai pegar e vai demonstrar antes do reparo. A orientação antes do reparo. A reclassificação pode ser posterior ao reparo? A reclassificação, só para eu entender, que essa só parte mudando, eu perdi. se você chegar no Detran com um processo administrativo escrito reclassificação, a primeira coisa que o atendente vai olhar é que deu CREA. Então, todos os 2 são orientação. Você não vai escrever reclassificação. A grande sacada é. Então tem um pulo do gato. É, Aí o você tá pulo do soltando gato ouro é. já. Você já tá entregando, hein? O perito Tá tá soltando entregando. Vamos ter que dar um ouro. corte aqui e falar, ó, já manda um pix aí. Tá, essa cor fala conteúdo de ouro, vão quebrar tamanho, então soltando Porque o que conteúdo acontece? valioso. Quando você lê a resolução, quem faz a classificação e emite a restrição de movimento é o órgão. Se você levar o processo pronto para o órgão de trânsito, eles vão acatar ou não. Só que não, os meus eu não coloco reclassificação. Porque se eu coloco reclassificação, tem que ter assinatura do engenheiro. Não, Eu certo. assino com o meu registro de perito judicial, com o meu certificado digital, faço todo o trabalho e entrego para o Detran. Se ele acatar, é a mesma coisa. Vamos supor que uma pessoa comum, não sei se já ouviram falar, pessoa comum pode multar? Não, ela não pode multar, mas ela pode levar ao conhecimento do órgão que vai expedir o auto de infração de trânsito. Entenderam? É esse processo. A gente vai pegar o processo e vai levar ao órgão. A gente vai competente. trabalhar para eles e falar, tá aqui, ó, Isso. prontinho. Tá só... que multa? Não. Falar assim, ó, tá aqui prontinho. Eu já te mostrei tudo, tá assinado por um perito. No Foram caso só da- 2 pontos. Tá bonitinho. Tá aqui, ó. Só assina. Só aperta esse botão. só Você vai aperta esse fazer do botão. mesmo jeito que quando você entrega E um de forma juiz, até mais você vai completa. entregar pro órgão. Isso. Já mesma demonstrando para o coisa. órgão o seguinte, olha, se não entenderem, eu vou ter que trazer o questionamento de alguém maior para entendimento. Eu vou levar o entendimento do juízo. O que vocês vão entender? Que é o órgão que tem que classificar, ou eu vou levar o entendimento do juízo para discutir? Aí, só pra fechar aqui, aquela questão que você falou, a gente pode fazer, tem que ser feito antes da reparação, o outro pode ser feito, ou os 2, independente do meio, os dois têm que têm ser o feito mesmo antes. nome. Não, mas eu falo Orientação. assim, na hora da reparação, os 2 têm que ser feito Não, antes da vamos supor, o reparação? carro, você comprou o veículo e o veículo é média monta. Você tem certeza que ele é média monta. Tá lá. Aí, você vai tirar o CSV dele e na hora de você pedir a reclassificação e a liberação da Fazer o circulação... desbloqueio do sinistro. lá. Isso. Em vez de você contratar um engenheiro, gente, o engenheiro vão me matar. Em vez de você contratar um engenheiro, você contrata um perito que vai cobrar, né, mais ou menos...
talvez até menos do que Não é, o e não é valor. nada ilegal, não, pessoal. Não, você tem não. que usar Tem que o ter seu alternativa. conhecimento para E aí você vai. E tem engenheiros virando perito para entender melhor. Porque os Justamente. engenheiros faziam um laudo igual um laudo de cautelar. Foto, foto, foto e embaixo assinatura. O nosso laudo não é foto, foto, foto. É foto, Tá explicando o explicação, porquê é daquilo. preâmbulo, É ciência, é né? decisões anteriores, é trazendo tudo mastigado e bem explicado, amarrado na conclusão. E aí leva ao conhecimento Mas do isso Detran. tudo antes da reparação do Não, bem, nesse né? caso tem que ter reparação. No Porque para caso da você liberar a reclassificação. circulação, Tem que fazer outros É. a bloqueios. gente só não pode usar As o notas. nome reclassificação, Entendi. entendeu? Mas na É outra como se fosse um situação filtro é anterior. anterior. Se Isso aqui tem é erro, conteúdo tem que de ser curso, hein? anterior, viu? Normalmente eu Conteúdo só de conto curso isso isso aqui. no curso. Isso E aqui é deixo bem conteúdo de claro para os curso. alunos, falar, eu só entrego isso no curso porque é um jeito deles já saírem ganhando dinheiro. Vou dar um é média exemplo, de né? R$ Vou dar um 2.500 exemplo. um Eu tô, processo desse. Show. vou dar um exemplo. Eu tô aqui trafegando com meu carro, tô Aham. dirigindo, bateram no meu carro, o agente Sim. chegou e falou lá, meu carro é média monta. Aí eu não tô falando de um carro que eu comprei, tô falando de um carro que já é meu ok. e o cara classificou meu carro como média. Aí ou eu tenho um conhecimento técnico, ou eu contrato vocês vão falar, ó, vamos fazer uma orientação. Aí é antes Não do foi- reparo. aí Aí eu antes vou do fazer a reparo. orientação, Isso. entregar lá, o agente vai falar, realmente aqui, o órgão, né? O órgão vai Aham. falar, realmente aqui não era média monta, que é pequena. E já tira E aí direto já do tira sistema. direto do sistema e eu nem preciso passar por Passar aquele pela- trâmite de Ah. desbloqueio e Esse é etc. o Não, era isso que eu Pulo tava do querendo gato. chegar Esse é para o grande poder... pulo do gato. Porque você não vai precisar das peças, fazer o relatório. Agora, se realmente for média monta, atingiu 3 pontos estruturais. Aí Daí não não é. adianta nem fazer. Não. Aí Você vai você fazer vai quando você reparar. enxerga o erro. Isso. Não, Isso, e aí, isso, pensa exatamente. assim, ó, pessoal, tem uma outra coisa, uma sacada também. Vamos supor, aí num caso, o cara bateu no meu carro. Isso aqui também eu achei que, pelo menos é o que eu tô pensando, né? O cara bateu no meu carro. Aí o agente de trânsito colocou lá, média monta. A seguradora do cara vai me pagar o média monta. Eu já vou ter aquela depreciação. Só que aí eu tenho o meu conhecimento, já fiz o curso. Falou, pegou mais de 6 pontos aqui meu carro. Isso aqui é grande monta, eu quero indenização total. Total. Eu vou isso. pedir a orientação lá do órgão de trânsito para Real. mandar ser sucata, mandar ser grande monta e eu quero a indenização completa. Completa. A gente fez isso com Né? o Está no dentro do seu direito. Ó, Vou sacar do meu crash do meu. Ele é advogado o tempo Eu todo. vou sacar do meu distintivo, eu sou perito. Sou perito. Sabe quem você tá falando? Você sabe quem está falando? Eu sou perito. E sabe o que aconteceu? Uma associação, que a gente não vai falar o nome, a cliente capotou o veículo e aí eles repararam o veículo. No reparo, eles cortaram todos os, né, Já todas deu as 6. colunas. Todas as colunas. Deu Tirou as 6 colunas e trocou e o ainda teto. deixou, Tirou a tampa e pum. Já e deu deixou 6. a caixa de roda danificada. Quando a gente Já foi deu 7 analisar, aí. aí grande monta, Monta, indenização total. Exato, A foi o que eu cliente acabei de recebeu. falar. Esse foi a sacada do advogado, doutor. Gente, Pô, esse cara é advogado mesmo. Eu tenho Gente, tem laudo que a gente faz que Não não descansa a chega, militância, né? tem laudo que a gente faz que não chega a juízo. No extrajudicial mesmo. No extra não. mesmo resolve. E assim, É, porque ele sabe, A não vai gente- ter pra onde correr. a É gente, ali- a gente como operador de direito, a gente sempre instrui também, né, pros clientes. Cara, você tem uma decisão de alguém que, pô, é um juiz, ele tá ali para isso, mas muitas das vezes não fica bom para nenhuma das partes. Então, quando você faz a autocomposição, você chega a um acordo, às vezes é muito melhor. Você não onera o Estado, você, pô, o juízo vai estar preocupado com alguma coisa que às vezes é maior, é mais significante. A gente vê tanta coisa travando o judiciário, que se a gente tiver o entendimento e conseguir trazer isso de forma técnica, até a pessoa que acha que está na razão, ela vai falar, não, cara, vamos resolver. Vamos, Sim. né? Então, assim, isso é um papel fundamental também, né? E chega a ser um papel até social também. Sim. Né? De você fazer uma autocomposição e muitas das vezes os caros que estão ali naquele Por isso litígio, que ali naquele problema, a gente- sair junto. Ah, vamos tomar uma cerveja. A gente tem até, coloco no nosso uniforme, caminhos da justiça. É. Por quê? Ah, Porque bacana. o direcionamento é para isso que... Pra ser justo. Investigação e perícia. Caminho. Caminhos Não, eu para a acho bacana, justiça. assim, conversando com vocês, dá para ver o perfil certinho, né? O cara vocacionado, a pessoa bem técnica, o cara que é do operacional, ele sempre puxa pro lado dele, ela sempre puxa pro lado dela, o Ganev já traz, não, porque um dia aconteceu assim, A não sei o que, a Em experiência, 1994, Aí teve uma situação. aí junta os três, cara, dá uma equipe. Dá uma Não, o equipe que eu boa. percebi em comum em todos vocês, além do É a conhecimento, é paixão claro, do negócio, a né? paixão e a vocação, Sim. entendeu? Vocês têm vocação para fazer isso. É. Isso é o que diferencia vocês, porque só da nossa conversa agora, a primeira coisa que eu sair daqui eu vou fazer é me inscrever no curso.
como arrematante de veículo, eu ter esse conhecimento vai me colocar um passo à frente. Com certeza. Entendeu? certeza. Porque isso vai me abrir muitas portas dentro do ramo. Tanto na sua venda, você vai ter autoridade para você falar. Ó, mas não sei, foi numa vistoriadora boca de porco que reprovou. Daí você tem autoridade, que a gente falou. E outra? Autoridade. Falou, não é bem assim. Eu não tô dando minha opinião. Eu tô falando que é ciência. E olha, que eu estudei do que é isso. Isso vai fazer você valorizar a sua venda também. Uma coisa legal também, que assim, a gente trabalha com leilão, o pessoal que acompanha a gente sabe, nossa, a gente já comprou muito média monta na vida. E compra até hoje. Compra até hoje. E aí você tendo conhecimento técnico, uma vez que você fala, conhecimento nunca é perdido, a gente sempre fala isso, conhecimento ele liberta. Então, você tendo conhecimento técnico, aí vamos supor, o carro foi lá, amassou a folhinha do teto, ele amassou um pouco. Você vai levar para reparar, seu lanterneiro fala o quê? Traz um teto inteiro, eu vou cortar todas. E aí você pode virar pro cara, não, meu amigo, você é louco. Troca só a folha, não mexe nas colunas, desponteia aqui, troca a folha. Isso mesmo. Você tendo conhecimento, você vai parar de fazer cagada. Exatamente, literalmente. E às vezes não é nem você fazendo cagada, Você é o vai evitar do profissional prestador. que Isso ia é fazer legal de no falar, porque a gente já teve aluno de vários níveis, igual o Ganeve já falou. Policiais, engenheiros, já veio gente do Mato Grosso, Sim, já atendeu Acre, pessoas. Roraima. já atendeu Roraima. muita gente. O que eu quero falar com isso? Tem gente que gosta de carro e faz o curso. Exato. Não, o requisito Ele, é ele só... não quer trabalhar com aquilo, mas ele quer aprender. Não, Não, conhecimento se vai te libertar Tem de um muita outro que compra. precisa, porque ele trabalha com aquilo. ó, Entendeu? A gente Então não tem consegue pra todo ensinar a público. pessoa a gostar. A gente consegue Mas Não tem ensinar- perfil, né? cara, Esse caso que você falou, um comprador comum comprou um carro no leilão nessa situação, se ele deixa o funileiro cortar 6 colunas, ele condenou o carro. É. exatamente. No Não, caso caixa assim, de ar, muita gente deixa. A caixa de ar, ela vem com uns tampões para a pessoa tirar e tirar o excesso de água que fica ali. Uhum. A maioria das pessoas não sabem disso. Aí acaba tem lá, enferrujando. tem lá na Tem. parte do step ali também, no assoalhozinho de Isso, trás. tem, né? para a pessoa tirar e não deixar acumular água. Aí a pessoa deixa, nunca olhou aquela parte, enferrujou, o que eles fazem? Corta o pedaço todinho, E põe uma outra põe peça. uma outra. E é uma coisa que, tipo assim, E a parece caixa de ar ser é tão impressão inofensível, né? Então, tipo, nossa, uma Mas caixa a gente de ar. mostrou lá na garagem como que é feito uma caixa de ar para vocês. É verdade. Entendeu? Não, e eu Como que fiquei é feito a pensando aqui, solda. esse negócio do teto, por exemplo. A gente tem uma sucata ali em cima ali, ela passou um pouquinho do ponto também, né? Mas Claro. vamos supor, o gol, porque o teto dele, ele pegou de um lado, assim. Ele abaixou um pouquinho assim do lado, pegou aquela coluna ali da Pegou a coluna. direita. Uhum. Ele pegou um pouco. Mas aí o que que acontece? As outras estão boas. Num caso desse aí você vende o teto lá pro cara lá, né? Vende o teto cerrado, as colunas você tá vendendo ali. Mas o cara que quer fazer um serviço bem feito, se ele vai serrar alguma coluna, ele serra a que tá ruim, desponteia o resto e aproveita E volta. as colunas originais do carro lá, né? É Em vez de interessante. serrar tudo, porque parece que é mais fácil pro lanterneiro. Né? É, Ele serra Sim. tudo, dá uma meia lua no Muito carro, mais faz a fácil. tira a tampa e Encaixa. põe E a outra. a ideia da montadora de trazer as colunas ponteadas, todos os espaços no veículo que tem as soldas robóticas ponteadas, é justamente para ele encolher sem quebrar. Que é o que entra daquela A deformação isso, programada. deformação Eu queria que você programada. puder até explicar mais pra gente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas também não sabem da deformação A gente faz programada. um exemplo prático. A gente pega 2 folhas, coloca alguns pontos de cola aquela folha na outra, e na hora que você faz assim, ela mostra que no lugar que ela está colada, ela não quebra. A deformação, aquela energia de deformação, ela é distribuída e ela não vai quebrar. Se você solda juntando de ponta a ponta, de assim, ponta a ponta, ela vai quebrar Ela ali, quebra. porque a solda ela Perde tem um a resistência. espaçamento maior entre as moléculas. E a liga metálica, quanto mais carbono, maior a dureza. E também a questão até da proteção de calor, o espaço no carro que tem mais carbono, que tem um metal mais duro, seria, hoje em dia até tem motor que não está sendo feito, né, de liga metálica de carbono, alumínio, esses que não dão retífica ainda, mas o motor tradicional, ele é feito de carbono. Para quê? De um excesso, uma quantidade grande de carbono, além de ter uma dureza grande, aquele trem de força, o carbono, ele não deixa acontecer a troca de calor. Igual tem o copo Stanley, Aham. né? Viu aquele caso Ele do tem Kia um Soul? grande quantidade de O carbono Kia Soul nele. pegou fogo e dentro tinha um copo Stanley. Daí o carro pegou fogo mesmo, assim,
Acabou com o carro. Daí a mulher foi lá, ela pegou o copo cheio de gelo. Depois disso, a Stanley mandou um outro carro para ela, e tudo acabou sendo um marketing super positivo. Isso é sabe? o que acontece Viu? no Isso motor do acontece. veículo. Lá dentro é uma máquina térmica, então tem explosão mesmo. Então, se não tiver uma quantidade muito grande de carbono... Sabe uma coisa que eu acho interessante? O pessoal fala assim, eu já ouvi muito falar, porque antigamente os carros eram muito melhores. Pega um carro, sei lá, dos anos 70, olha a colisão que acontecia, não acontecia nada. Não existia deformação programada. Hoje, realmente, você vê o carro vira uma lata de O sardinha. cara explodia lá dentro, mas o O carro... cara ele- O cara Toda era inteiriço, energia né? Ele era ia inteiriço. pra Era uma ele. pessoa. Ele era inteiriço, era uma peça inteira. É. Não tinha repartição de nada, era É. só o E aí, o metal. que foi feito isso? Eles foram dosando a quantidade de carbono na lataria do veículo para justamente onde tem mais carbono ser mais duro do que, por exemplo, eu sempre falo isso nos cursos, o para-choque é de plástico. E por que o para-choque é de plástico? Se é para parar o choque. Aí a pessoa fica, mas não, é para parar o choque justamente, não é que é para parar o choque, é para aliviar. O que ele Ajudar a faz? absorver. Ele quebra, toda a energia, isso é um princípio de Locard. É a capa, A não capa, a alma. não a alma, né? Isso. O Locard, pai da perícia, conhecido também como pai da perícia de Edmundo Locard, ele fala toda energia ela se transforma, ela não se perde. Então, a energia da cinética, a energia da colisão, ela vai se transformar em energia de deformação. Aí, por isso que o para-choque quebra. Aí tem esse cisalhamento. Agora, a alma do para-choque, aí já começa a diminuir. Alguns nem são de carbono. Aí já faz de alumínio ou de boro, liga com mais boro em vez de carbono, faz muito barulho. Você bater na panela de Porque alumínio, ele tá transformando energia faz tem que cinética desperdiçar, em né? energia sonora. Sonora. Isso, dissipando. Dissipa. Então, vai dissipando a energia na hora que chegar Então, na quando você escutar aquele longarina. barulhão, Pra evitar de É. chegar em você. Isso, Já o é. susto já dissipou a energia. Às vezes E aí, você escuta o barulhão, na hora que você chega lá, você amassou só. Não É. foi nada. Porque não, dissipou. lembra que eu te falei que aconteceu lá na viagem com os meninos? Um menino pegou o carro do outro e bateu, mano, foi Sim, um barulho. sim. Aí chegou lá, nada. Nada. Ele falou assim, não é possível, aquele barulho. É santo barulho, porque É. ele é justamente É. essa energia está dissipando. Quer fazer um teste simples? Você vai na frentinha do carro ali, bate, você vai sentir um Você som. vai batendo, quanto mais internamente você for é? entrando, Sim. você vai vendo que a Você zoeira vai vai na longarina mudando. e bate, é firme o som. Ô, O som louco, é que firme. interessante, eu não Se sabia você disso. bate ali na mini frente, é aquele barulho estridente. A gente É igual o subindo e- paralama. Faz Se isso, você Eu com pegar a um marretinha, daqui a paralama, pouco. uma folha de teto, você vai escutar muito mais som O som é mais do alto que na hora que você bate. longarina, Na hora do que você que na bate na caixa de ar. longarina, você vê que é um som. E sem Firme. falar na quantidade de carbono, também as folhas preparadas para fazer uma longarina, preparadas para fazer uma caixa de roda, além de ter mais carbono, elas ainda têm uma... A gente, na técnica, a gente chama de impressão profunda. Igual a caixa de ar, ela tem uma impressão profunda, as colunas têm uma impressão profunda, o painel corta-fogo. Essa impressão é para justamente manter as folhas ligadas, mas não deixar elas ter contato uma com a outra para não multiplicar a energia. Porque se você bater com as duas mãos juntas, as duas mãos vão sentir o mesmo impacto. Se você separa, esse impacto vai ter distribuído em vários pontos. Nossa, Essa impressão interessantíssimo. profunda é... E aí essa deformação programada, ela salva vidas. Por isso que a gente fala que certos pontos do veículo não pode ter solda. Porque a solda, a liga metálica, as partículas, eu mostro isso microscopicamente, tem uma lente de microscópio chama metalográfica, uma lente metalográfica, e não é o exame metalográfico em si, ela é justamente para verificar essa aproximação das moléculas das folhas. Entendi. Então, aí, quando tem uma solda, as moléculas estão afastadas. A liga metálica, e quanto mais carbono tem nessa liga metálica, mais próximas juntinho elas ela é. estão. Por isso que elas têm tanta dureza. Entendi. Então, sim, essa questão, o pessoal vê o carro todo retorcido, acha até que, nossa, os carros hoje não prestam. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Ele já Ele é feito a garante a deformação sobrevivência. programada Tecnologia. pra isso. É, Enquanto salvando Enquanto nós vidas. estamos aqui conversando, tem gente lá pensando em como. Igual Exatamente. eu gosto muito de dar o exemplo da Volvo.
Eu sou fã da Volvo, os alunos até Eu brincam também. comigo. Porque é uma Ah, empresa que trabalha com desenvolve perícia. tecnologia de segurança há muitos anos. É igual que, para quem não sabe, o cinto de segurança foi Airbag de desenvolvido capô. pela Volvo e eles liberaram até a questão dos royalties justamente por causa da De segurança. preocupação Eles, que eles têm com a segurança. Tanto acho que, se eu não me engano, o cinto de segurança também. É o cinto cinto de de segurança, segurança. Ah, o cinto de é, segurança, eles é verdade. desenvolveram E isso uma mesmo, coisa os muito 3 importante que a gente até fala, quem vai trabalhar com isso tem que conhecer o carro. E para conhecer o carro, na parte de segurança, tem vários testes que são feitos. Tem o Latin Cap, não sei se vocês já chegaram a Latin assistir. Cup, assim, É. ele tem o European da Cup, Europa isso. também. Só que Eu tinha no Brasil, acompanhado. por exemplo, esse ano foram lançados mais de 50 modelos. Só um fez o teste. E a gente nem fica sabendo. Pois é. Que é o da Volks, o T-Cross. que Eu tirou vi. 5 A estrelas. gente O segue, Opel mudou também, por isso. Eram 5 passageiros, ele Passou passou a para ser 4 quatro. passageiros Ah, é, para o ganhar para a ganhar estrela. uma estrela. Ah, eu pensava até, inclusive, que o Up já até entrava nas coisas. Como, por exemplo, o Quid já é, né? Tipo, o Quid que é da mesma categoria. O Quid são 4 São passageiros. Né? Sim. Hum. Mas é justamente por questão do teste de segurança. Igual teve um acidente que ficou famoso com o Sandero. Não é que eu tô condenando o carro, né, gente? Não, a Mas gente tá existe o abrindo, teste. sim. E aí, a colisão traseira, teve uma colisão traseira, e o cinto de segurança, ele tem um explosivo, um sistema que é justamente, o cinto é para não deixar o corpo, no momento, todo o Fazer corpo a em gangorra movimento, ali, né? Sim. tende a continuar em movimento. Então, ele te traz para trás, te prende. Só que se for um capotamento, por exemplo, se te prender, ele tem que te manter preso. Porque se ele afrouxa, Ele não no pode- retrátil, você não faz, ele Aham. solta. Sim. Na hora do acidente, ele reconhece, né? Acionou o airbag, ele tem um sensor que faz um explosivo, umas bolinhas que trava a fita. Por isso que na cautelar a Ele gente te manda mantém puxar esse toda a carro pra gente. fita e analisar para Pra ver se ver o se carro não tem foi rompimento batido, para ver lá. se tem o desgaste desse explosivo. E aí, o que acontece nesse caso do Sandero? Teve a colisão traseira, reduziu o tamanho do carro, o impacto foi muito aquele grande. da Salim Maluf que a Porsche bateu atrás. Sei, Isso, sei. esse foi caso. recente. Isso Foi mesmo, recente. recente. E o Sandero, ele tem uma quantidade, 2 estrelas, né? Uma estrela. Sandero. Uma estrela só de Eu segurança. puxei o vídeo. E aí, quando a gente foi ver, assistimos os testes e assistimos as imagens do acidente e ouvi também o áudio, o pessoal falou assim, ele tá sem respirar, ele tá ficando... O que aconteceu? Grande, eu não fiz a análise local, mas grande chance de ter acionado esse explosivo, Que prendeu. prendeu, e com a redução do tamanho do veículo, ele ficou preso. Que na hora e que o perdeu Bosch a bateu no respiração. carro, o que aconteceu? Encolheu. O banco empurrou para frente. Pra frente. E o cinto Prendeu, prendeu. isso mesmo. E Então, outra essa- coisa que a gente viu, na hora Mas que a ali, gente o começou, cinto ali tinha que ter dado uma liberada, era isso? Mas a função porque... dele é travar. A função é A função travar, dele é então. Só travar. que o banco foi empurrado para frente. O banco tinha que ter ficado no lugar. Sufocou ele. Sim. Nossa, uma pancada E ali outra também. coisa Foi interessante, fo- na hora que a gente viu o vídeo, que a gente começou a assistir o vídeo do teste, a gente viu que o boneco que estava dentro, ele foi para frente, veio com a cabeça e bateu na coluna. Na coluna... No teste apareceu isso. Por isso que só Ok. tem uma estrela o carro. É. Então é importante Então também. isso tudo é avaliado no importante teste. avaliar isso. E no momento de uma perícia de acidente de trânsito, não é só a análise do local, a análise da sujeiridade, a análise do pneu. A gente tem que olhar tudo, até o histórico do veículo e do motorista. Porque tem motorista que dirige de certas formas que até pelo histórico do carro você consegue identificar. Eu brinco que às vezes lá em Belo Horizonte eu olho e falo assim, aquele cara entrou sem dar seta, mas olha a lateral dele, já tá batida. Você Tudo é- sempre vê que às vezes tem um arranhado sempre naquela... retrovisor arranhado, a pessoa joga sempre mais para a direita. Então, Entendi. a gente sempre já observa isso para saber, se a pessoa tem tendência a direcionar o carro mais para a esquerda, é sinal que ele pode sim andar com uma parte do carro, aqueles comedor de faixa que a gente chama. Sim. E aí tem esse caso, igual tem um caso recente de uma associação, que a mulher invadiu a contramão e falou que foi desviar de um buraco. Aí quando você vai ver o histórico dela, o carro dela já tava com Já era um vários caranguejo. outros arranhões Já tem histórico. na lateral. Então você vê que a pessoa tem a tendência a É. andar. Eu falo que é aquele cara que paga 2 IPVA, ele usa 2 Ele faixas. uma faixa Isso. do lado. Aproveitando inclusive esse gancho, eu queria entrar nessa parte, justamente acho que o Gané vai poder explicar melhor pra gente essa questão do... Já que a gente tá falando de vistoria, sem identificar os pontos,
Pra gente que é arrematante, vamos falar assim com a cabeça de arrematante de leilão, porque a ideia aqui é justamente complementar os dois pontos de vista. Existem, né, como a gente estava conversando antes, falou que existem etiquetas que, de repente, ele tá numa parte de identificação do carro, mas tem outras que a própria montadora deixa, que só é comunicado, por exemplo, com a polícia, né? Se a gente compra um carro no leilão e esse carro ele chega e de alguma maneira essa peça já foi trocada, eu corro o risco do antigo proprietário que trocou essa peça ter adquirido do mercado ilícito e essa responsabilidade recai sobre a gente? Como que funciona essa parte? É assim, quando a gente faz uma apreensão de um veículo que tem, por exemplo, um módulo de injeção, e aí é feita a leitura lá com o scanner, ele indica um outro chassi de onde esse módulo saiu. Aí dá a queixa de furto ou roubo, seja lá a queixa que for, estelionato, apropriação indébita, seja o que for. Bom, deu a queixa. Primeira coisa que a gente vai fazer não é simplesmente, você está preso em flagrante por receptação. Na investigação, a primeira linha de raciocínio é pesquisar a data dessa ocorrência para saber quando esse veículo foi furtado. Porque você pode ter adquirido o carro em leilão há 30 dias e essa queixa tem 4 anos. Pois é. Então já estava no carro, entre aspas, né, tecnicamente. Hoje a gente viu um caso de um veículo que foi adquirido em leilão, e aí ele era de enchente, e aí o comprador, acabou comprando em algum lugar clandestino os componentes eletrônicos, módulo de injeção, módulo de airbag, Kit code. e aí era de um veículo produto de crime. Então, por exemplo, se um particular ele acaba revendendo isso aí, o particular inocente não sabe disso, um dia eventualmente foi parado pela polícia, aconteceu. Ele não é que necessariamente, como você falou, não é que vai ser de cara, não, vem aqui, você tá preso. Vai ter toda essa investigação que vocês conseguem chegar de fato a esse cara que fez isso, né? Só que eu estou falando isso porque a Advecar é uma divisão especializada. Então, a gente tem um conhecimento técnico um pouco acima da média para conseguir enxergar esse caminho aí. Mas se cair numa delegacia de bairro que atende todo tipo de ocorrência, o que pode acontecer? O cara ser autuado em flagrante, porque o artigo 180, o doutor pode falar com muito mais propriedade, se você estiver simplesmente guardando um produto de crime, você está dentro, está em flagrante. Pois é, mas Então, às vezes a pessoa tá ela nem imagina isso, né? Mas então, aí mas aí tem o crime doloso e o acaba crime entrando culposo. assim, pô, você está adquirindo um negócio, não tem nota fiscal, o preço está muito abaixo É. do valor de mercado. Você já pega uma receptação. Não, eu digo o terceiro que comprou esse carro no futuro. Tudo bem, mas o que... Não, ou se ele for um terceiro de boa fé, comprou o carro, já estava com o negócio, aí ele acaba... Ele vai Se ele não tiver provar- pagado Ele o tem carro que muito explicar, barato... Mas tem um jeito É. de identificar que essa Tem. peça não foi trocada por ele, mas sim por esse antigo. Tem. Ah, tá, Isso, então. em princípio, vai depender de uma perícia do IC. Mas um caminho mais prático é o comprador do carro de leilão, ele precisa de peça de reposição, ele busca um desmanche credenciado que tem peças com origem. Perfeito. Se você ir comprar no Inclusive, Zé da Esquina, Temos aqui, ó, aqui desmonte o garagem garagem certo, certa. credenciado pelo Detran. é uma opção. É. Da mesma forma, eu já vi casos que a gente apreendeu o carro adulterado e o carro era da pessoa desde zero. Aí, mas o que louco. aconteceu? Como que aconteceu isso? Eu um dia bati o carro ficou parado um tempo. Aí um vizinho meu, que disse que trabalhava como oficina de funilaria, falou para mim, eu consigo restaurar teu carro por, sei lá, hipoteticamente, R$5.000. Um valor muito abaixo do que realmente E ele seria. ia né? gastar 15 no convencional, né? Aí colocou o carro em cima do guincho, levou embora, depois de uma semana trouxe o carro pronto, restaurado. O que o cara fez? Ele desmontou, tirou as partes de identificação que ele conseguiu,
do carro batido, passou para um carro produto de crime e restituiu para o cara. Tecnicamente, era o carro que ele comprou zero. Isso Até de direito. entender De da fato, não. investigação. De fato, era um carro adulterado. Ô, louco. Então, tem uma infinidade de situações que podem levar a pessoa que adquiriu o veículo a ser presa em flagrante, inclusive. Então, a por dica receptação. número 1 para o arrematante É não cair num problema. comprar de empresa Credenciado, seja pedir nota credenciada, fiscal, Nota fiscal. pedir nota fiscal do Isso produto. pode salvar a sua sempre. vida, inclusive. sempre. Então, porque o barato sai caro. Mano. Por exemplo, esse cara aí, você vê também, às vezes a gente brinca, o Zé Inflalote. É aquele cara que foi pro leilão sem nenhum preparo, não fez avaliação prévia, vai lá, ele paga caro, ele se desespera, daí ali para ele vale tudo. Né? Onde ele vai no mercado clandestino, comprar peça mais barato, achando que tá no lucro. Mal ele sabe que vai uma cadeia, tipo um dominó gigante ali para frente de pessoas que ele vai prejudicar, mas a gente acabou de saber aqui que você pode ter certeza, se você adquiriu com boa fé e acontecer alguma coisa com você, vai respingar nele e a gente vai chegar nesse Zé Inflalote e descobrir que foi ele que fez isso. Para você ter uma ideia, como hoje a tecnologia está avançada nesse sentido. Se você procurar na internet, você vai achar operação policial em Santa Catarina, no Paraná, que foi utilizado um aplicativo, um produto de uma empresa de São Paulo, que ela tem um diagnóstico chamado DIV, Diagnóstico Inteligente Veicular. Eles conseguiram cruzar informações, juntar banco de dados de todas as montadoras disponíveis, e esse produto deles hoje, a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, utiliza. Para você ter uma ideia de como é eficiente, qualquer componente eletrônico do veículo que estiver na prateleira de um desmanche, ele consegue conectar no sistema deles e ele faz a leitura. Eu fiquei abismado, porque eu fui conversar com eles, tive uma reunião na empresa e os engenheiros eles me falaram o seguinte, por exemplo, o botão seletor do ar-condicionado do carro. Esse botão tem uma conexão lá, eletrônica. A gente tem aqui uma série, ele tem um chumaço lá de conectores. Ele falou, eu acho a conexão certa, conecto no meu equipamento, eu falo para você de qual veículo saiu aquele botão. Meu Deus! Então, operação em desmanche lá em Santa Catarina, eles, nossa, lavaram a égua de fazer a apreensão de coisa roubada dessa forma, com Então esse o mercado sistema. está cada Então, vez... hoje, está bem complicado de usar coisa sem origem. Uma coisa muito simples, quer dizer, a gente acha que pode fazer é trocar lâmpada. Ah, é? Né, Inês? Tem carro que tem lâmpada que tem identificação. Nossa, Ô, louco! Vou perto, eu tenho aquela abençoada daquela Tiguan? Tiguan. A Tiguan, aquela que tem o farol de LED, ela Nossa, tem você os não tem reatores. isso? Ela Deve tem os ter, né? reatores. A Porsche, a maioria dos Sim, uma importados lâmpada tem os do carro lá, reatores. coloca no Aqueles carro. reatores dão leitura. Louco! Identifica o chassi do carro. Você quer fazer um teste? Você pegar uma vítima aí, que a Porsche, por exemplo, os vagabundos, ele Eles vai estão lá roubando, e né? solta, Muito igual fácil. do New Beetle. É. Solta o farol e tudo bem. Aí, se você pegar uma vítima que furtaram o farol, ele pesquisa na internet. Aí, tem um desmanche X que está vendendo par de farol, vou lá. Se ele comprar o farol, colocar no carro dele e funcionar, é o farol do carro dele. Porque se você for Tem que colocar um de codificar, né? reposição, você tem que fazer... Então, mas isso é uma ótima notícia, porque é bom para a segurança, para diminuir a criminalidade, né? Vai ficar cada vez mais... dificulta. Mas assim, e fica até o alerta aí pro pessoal. Às vezes o barato, tá barato. O barato pode sair muito caro. Muito caro. Muito caro. Então, procura uma empresa credenciada pelo Detran, que vai te oferecer uma nota fiscal, que tenha uma origem lícita, Isso. e você vai estar contribuindo também
com a lei, você vai estar contribuindo com a diminuição da criminalidade E também. está salvando a sua pele. Salvando sua pele e salvando Igual a você vida das falou, outras você não precisa pessoas. comprar mais barato, você tem que comprar certo. Exato, exato. Compra certo, com valor O justo, justo, é. com a nota fiscal. E até porque o que eu acho legal dos desmontes é isso. Você já vai conseguir comprar barato, Porque porque já é muito mais barato você comprar numa concessionária. Isso. Entendeu? Vai viabilizar de qualquer jeito. Você já vai pagar barato. Para que você querer espremer a laranja, entendeu? Vai E- te dar uma dor de E vai cabeça comprar depois. peça original. E Se original, você não comprar vai ser um mercado paralelo. aí da China, Pois é. lataria, por exemplo, é ridícula a qualidade. É uma folha, né? Não é nada. Então ficou aí um aprendizado. Mais um, né? Fica aí, fica Não, atento. você imagina, né, pessoal? A gente tá aqui, a conversa aqui já deve estar, sei lá, 1 hora de conversa que a gente tem aqui. E cada minuto a gente tá hoje a gente aprendendo, tá aprendendo. aprendendo. Imagina o curso e a aula e o que eles vão passar, essa imersão, para você aprender ainda mais. Aqui, cada coisinha que fala, traz a prática, traz a teoria, traz a parte também operacional de como fazer. Então, assim, imagina você numa imersão para você aprender várias coisas. Você que gosta, o brasileiro é apaixonado por carro, né? Então, assim, imagina, às vezes a pessoa não quer nem trabalhar com isso, ela só quer aprender. É verdade. Então, assim, tem para todo... Não, tem a E pessoa faz que quer aprender, tem a pessoa que já é um revendedor, não necessariamente de leilão, um É o revendedor. cara que já tem o trabalha cara com que é um carro. arrematante. Eu acho o seguinte, a gente vai falar até para o nosso grupo de assessorados. Fala, pessoal, eu recomendo, quem tiver oportunidade, faz. Porque isso aqui vai te colocar muito à frente no mercado. É o que a gente tá falando. Vai te dar autoridade na hora da sua venda. Vai te dar segurança, vai passar. Você não vai ficar na mão de um vistoriador meia boca. Agora a gente tá mais tranquilo que sabe que se ele der reprovado, a ação vai cantar para ele, ele vai ter que mudar isso. Se fizer a gente perder venda de novo, ele vai ser responsabilizado. Acho que a partir de hoje essas coisas vão mudar, mas que fosse, você não vai ficar mais na mão desse pessoal, entendeu? Você vai ter autoridade de virar e falar assim, ó, não é bem assim aí. E eu não tô dando minha opinião, não. Eu sou perito, ciência ela é exata. Então, eu tô te falando uma coisa que eu estudei, que é uma ciência, e a ciência ela é exata. Não é a minha opinião, é a doutrina. Tá aqui. Isso vai te colocar à frente. Não só nas vendas, Igual a questão da no seu classificação reparo. de monta. Tá escrito que é o órgão que tem que fazer. Então, Exato. leva para quem tem que fazer. E, como o Eduardo falou também, da recuperação. Então, não só na venda, como na recuperação. Você vai lá, vai tirar a tampa do Porque carro. às vezes o seu prestador de serviço vai falar assim, ó, eu quero isso para trocar do carro. Você fala, não, eu até entendo que você trabalha assim, mas eu queria ver com você, se você pode trocar para mim, isso, porque eu sei que o que foi afetado foi isso. Dessa Então forma, troca só faz dessa isso. forma, faz assim. Eu até entendo que você queria fazer isso, talvez seja a forma mais fácil de você fazer, que você aprendeu a trabalhar assim. Mas me cobra um valor justo aí, mas eu quero que você faça assim. Vai ser dentro do meu conhecimento, isso aí vai ser melhor. E é aquela questão, não é opinião, não é que eu tô falando pô, porque eu quero que seja assim, que eu tô contrariando você. É porque tem que ser feito dessa maneira. Ah, mas eu não trabalho assim. Então, infelizmente, eu não vou trabalhar com você. E verdade. a gente o cara tem que agir dessa selecionar. maneira. 6 colunas. Se você tem conhecimento, você pode questionar. Se Exatamente. você não tem, você tem que analisar. E a gente falando, pessoal, a gente comentou aqui, o Ganev é de São Paulo, eles são de Minas, mas eles estão lançando um produto novo, eu queria que eles falassem, que é um produto agora virtual, né? É online, né? É Sim. uma mentoria online, se eu não me engano. É uma mentoria totalmente online com certificação. E a pessoa sai com a certificação de perito judicial, recebe o distintivo em casa, a camiseta. A gente vai ganhar o né? distintivo? Vai Ah, ganhar. esquece. Daí agora, vou falar com o funileiro. Ele, não, é que eu tenho 30 anos de funilaria. Eu, peraí. Eu sou perito, eu sei que eu tô... E junto com o distintivo serão 12 encontros, são 3 meses de acompanhamento. E esses 12 encontros, um encontro semanal, e nós vamos passar todo o conhecimento, desde a técnica até a forma de vender esse conhecimento, se apresentar, carta de apresentação, modelo de laudo, onde prospectar a perícia, onde prospectar assistência técnica, e para a pessoa realmente conseguir monetizar e passar a receber o honorário, né, que vai fazer uma Porque a grande gente diferença. falou, pô, você não precisa ter curso superior. Não precisa ser engenheiro para fazer todas essas coisas que a gente acabou de falar. Isso. Pô, só não ganha dinheiro no Não, Brasil e a porque não quer. maioria- É a diferente maioria que dos você laudos- faz o curso e o curso ele te acompanha até quando você começar a ganhar dinheiro. Exato, você Entendeu, vai gente? pegar na Muito mão bacana. dele. Isso. Por que que eu quis frisar isso? Porque, assim,
muita gente está assistindo e até esse momento falou assim, mas como é que eu vou ter acesso ao pessoal? Né? O pessoal é de São Paulo. Às vezes o cara que está assistindo tá lá Rio Grande do Norte, tá lá no Pará. Então, pô, você que tem interesse e, pô, quer pegar o conhecimento do pessoal que tem aqui, vocês viram que o pessoal tá com conhecimento lá em cima, você vai poder ter acesso a esse conteúdo de forma online. Quem está mais próximo aqui, vocês também têm Aí a gente tem as imersões presenciais, que no presencial a gente traz uma experiência, uma vivência real, com veículos reais, para a pessoa realmente sentir aquele frio na barriga, agora a gente vai sair, vai fazer uma diligência, vão ter que fazer uma atividade. Então tem toda essa tem dinâmica. toda essa então. dinâmica. Vocês criam uma situação real e vocês... A gente pega uma perícia que talvez seria pra gente fazer e passa para os alunos fazerem. Nossa, show de E aí a gente faz junto, acompanha. E aí, então ele tem um TCC, né, praticamente. Isso isso aí mesmo. acontece só pra gente entender. Vocês falaram que estão com uma turma agora, o que vai acontecer, Em São Paulo vai acontecer uma turma que não é o curso de perícia, é o curso de investigador de sinistro de trânsito, que é uma área que está só crescendo, que nós estamos numa fase que as associações estão se regularizando, né, se regulamentando, então a maioria das pessoas estão contratando seguro e acionando esses seguros. E pode receber negativa, ou a associação também, que seria duas vertentes, né, não aceitar de pagar ou pagar, indenizar um veículo que às vezes não era é fraude. Então tem esse profissional que já há muitos anos atua e que agora vai atuar de forma mais ampla. Então esse curso vai ser dia 25, 26 agora de janeiro e a gente vai trazer prática, teoria e a pessoa ter a opção de migrar para a mentoria. Eu quero fazer o curso de investigador de sinistro na prática, no presencial, mas eu quero fazer a mentoria e me tornar perito forense, perito judicial. O perito judicial, mas para o perito judicial também tem o presencial? Tem o e presencial. Aí funciona o quê? Em São Paulo, em Minas? A gente vai ter abrem a próxima turmas em alguns agora em outros Minas. lugares? Como é que funciona? Normalmente a perícia é em Minas. Então a gente vai fazer dia 23 e 24 de fevereiro. E aí é uma experiência fantástica. Isso, uma imersão. São 2 dias. A gente faz também algumas intervenções de desenvolvimento humano, quebra de crenças limitantes, justamente para a pessoa sair então tem que ter até um preparo psicológico. Sim, a gente faz esse não só preparo. Conhecimento técnico, como ela tem que... Eu sou treinadora comportamental, formada, com certificado reconhecido pelo MEC, sou formada pelo Instituto Cash, então a gente faz essa intervenção com técnica de PNL, que é Programação Neurolinguística, para realmente a pessoa abrir os processos e fechar os processos e conseguir sair dali melhor do que entrou. Uma coisa eu tenho certeza, com a experiência de vocês, por exemplo, há 45 anos de polícia do GADEV, o que você vai receber, eu te garanto que em 5 anos de engenharia, você não vai receber tanta informação, porque aquilo na prática, aquela vivência, né? Uma parte em cima disso que ela está falando, do que a gente apresenta e oferece e proporciona para quem faz o curso. Eu perdi a conta de quantas vezes, chega no final do curso, o aluno vem, te abraça, chora igual uma criança por aquilo que ele recebeu. Sim. Que é um divisor de águas para a vida profissional dele. Eu digo mais. A gente, como consumidor, e com a avalanche de tanta gente querendo vender, hoje a gente abre o nosso celular, propaganda o tempo inteiro na nossa mente. E o que é mais frustrante não é você comprar, é você comprar e não receber aquilo que você imaginava que você receberia. E isso acontece muito com a gente também, quando o pessoal procurava a gente e a gente... Pô, o pessoal muitas vezes fala, cara, vocês entregam muito mais do que, que eu esperava. E isso é o mais legal. É gratificante. É o mais legal, eu não imaginava que ia ser isso o curso. Quando você atinge esse nível, você já sai e fala assim, eu tô com o dever cumprido. Isso é gratificante, porque, tipo assim, tô cumprindo a missão. Porque tá acima de qualquer... Tem aluno nosso que semana passada até ligou para a Deise e falou assim, eu tô deixando de ser vistoriador, eu tô passando a ser perito. Porque agora eu senti segurança de dar um passo acima. E depois que a gente começou a aplicar as dinâmicas nos treinamentos, dinâmica de alto impacto, porque realmente é um momento que o aluno faz essa a gente chama de intervenção, mas é um momento que ele faz uma reflexão e aí a gente tem todo um trabalho de
de levar o aluno àquele embate. E aí, desde o momento que a gente começou a aplicar a dinâmica, os alunos entregaram muito mais resultados, trabalhos, isso está planilhado. Eu fiz questão de colocar em números, porque no início do curso eu não aplicava as dinâmicas e os alunos eram 2, 3 que entregavam o trabalho e virava realmente perito, pegava o certificado. Porque o curso de perícia, ele tem a imersão, é um final de semana, e depois ele vai ter que assistir algumas aulas, vai ter que entregar lá. Vocês tinham falado, são 80 horas. Para completar as 80 Pra horas. ter certeza Ele tem que atingir uma meta para ele receber. Então, E assim, a maioria não atingia resultado. Aí depois que a gente começou a aplicar essas técnicas, os alunos, assim, o último curso, 100% dos alunos entregaram o trabalho e já estão tendo resultado com a perícia, que para nós é o melhor. Quando liga, fala, professor, a senhora me ajuda. Fechei uma nisso?" perícia e recebi o dinheiro 3 vezes o valor do curso. Quando a gente fala da assessoria, que o aluno, com uma avaliação que a gente fez, ele pegou... Tem um aluno nosso que toda semana liga. Tô fechando a perícia aqui. Dá vontade de falar, então manda 10%. Eu falo nos cursos, o que eu sempre falo para os alunos, eu falo assim, eu sempre falei para os meus filhos, eu quero que vocês cheguem onde eu não cheguei. E a gente fala para os alunos, o nosso objetivo é passar para vocês um conteúdo e estar assessorando vocês para vocês irem muito mais longe do que onde a gente foi. Exatamente. Isso é a maior gratificação. É passar o bastão, né? Isso. Você passar o bastão. Não, Não, adianta então- a gente ter todo esse conhecimento e morrer com ele. Não, a gente tem que passar o bastão. O mundo Isso tá mesmo. aqui pra gente aprender todos os dias e passar o que a gente aprendeu também nessa vida. Isso mesmo. É o que eu torna falo- o sentido da vida, né? O Sobre sentido o da termo vida. guardiões. Às vezes a pessoa fala, Deise, mas o guardião é para esconder. Não. Quem guarda não é totalmente diferente. O termo da palavra guardar é diferente de esconder. Guardar é você ser protetor, é você proteger e fazer crescer. Então, esse termo que a gente usa, né? As pessoas que estão vindo para essa tribo dos guardiões é justamente isso. A gente passa o conhecimento para vocês guardarem e fazer florescer. Todo mundo tem que desenvolver. Show de bola. E Não, a gente não, vai não. deixar aqui na descrição, tá? Para vocês terem acesso a todo o informativo dos cursos dele, o conteúdo, a página, para vocês acompanharem o trabalho deles também. E, claro, te queria, acima de tudo, agradecer imensamente Ganeve, Deise, Márcio. Cara, eu falei, se a gente ficar 10 horas aqui, a gente vai ter papo conteúdo. pra 10 A horas. gente já fica o convite para outros episódios, Até que eu tenho porque- certeza que o pessoal vai pedir. Até porque antes da gente começar, a gente já estava conversando há 1 hora. É verdade. É verdade. Então, E de você assuntos vê, diferentes. verdade. E vai ser e complementado. nos comentários aí, o pessoal pode lançar dúvidas enquanto não puder participar dos treinamentos, dos cursos. Isso, Sim. Pode pedir. colocar e, eventualmente, a gente fazendo uma nova edição, É. a gente A gente faz uma nova edição. De repente, a gente pode, se casualmente a gente tiver um convite, de acompanhar, de repente, Já- um dia. já tá Ele- convidado. ele se convidou, né? Ele se convidou. Casualmente, né? se convide. A gente pode fazer um episódio não em formato de podcast, a campo, indo com vocês, Pode, mostrando o dia a dia lá, fazer como um que é, na exercício prática, o que isso oferece. Seria muito legal pra gente, seria um prazer, como eu falei. Saindo daqui, a primeira coisa, pode ter certeza dessa próxima turma, eu vou estar, porque, pô, pra gente Pra gente é é um conhecimento, conteúdo. a gente tem que saber isso. Quanto mais você aprende sobre aquilo que você atua, melhor qualificado você Sim. fica. Isso. Entendeu? Então, como eu falei, não vai parar por aqui, porque a ideia desse podcast é trazer e complementar as ideias. E esse aqui foi um conteúdo tão de valor, eu prometi para vocês no início, inclusive quem ficou até agora, quero já agradecer, e a gente prometeu, a gente entregou, a gente cumpriu. A gente quebrou vários tabus hoje, entendeu? E eu tenho certeza que ainda existe muito mais coisas que a gente tem pode muita falar. coisa. Inclusive, pessoal, se tiver dúvida, já deixa nos comentários que nesse próximo episódio a gente gravar com vocês, a gente já vai chegar com a listinha. Ó, pessoal, os nossos Isso seguidores mesmo. deixaram aqui, ó. Temos essa dúvida, essa. E a gente quebrar de vez esse preconceito que existe por falta de informação, não só nos veículos de leilões, mas no mundo automotivo Também em sim. geral. A com gente certeza. deseja todo sucesso para vocês. A gente, mais do que nunca, a gente já conhecia, né, um pouco da A história. gente A acompanhava. gente já vocês. acompanhava. Então, assim, a gente deseja sucesso para vocês, viu que vocês são comprometidos, são vocacionados e
a gente espera que tenham vários profissionais sendo formados por vocês com essa nova mentalidade e com essa nova característica de vistoriador e de perito, né? Sim. Para poder não só ajudar na pré-compra, na pós-compra, auxiliar na justiça e tudo aquilo que o perito pode colaborar e contribuir com a sociedade. Né? Exatamente. Então, eu acho que nosso papo foi top. A gente só tem a agradecer vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí para a gente, alguma consideração para a gente finalizar, Com certeza. mas a gente agradece mesmo de coração. E O que a gente tem a dizer, da minha parte, pelo menos eu, pessoa física, foi uma grande honra poder estar participando A honra com foi vocês. toda nossa. Nós agradecemos muito pelo convite e da minha parte, e tenho certeza que da parte da empresa que nós representamos, nasce aqui uma parceria que vai durar Com ad certeza. eterno, Por fé em porque Deus. a gente, como eu falei, eu compro carro de leilão já há muitos anos e de vez em quando eu até chamo o Caio, me ajuda nisso daqui. Essa Tiguan mesmo comprei através da intermediação dele e não sou assessorado, eu sou aquele, O Ganeve é aquele de cara casa. que fica pedindo favor e a gente também, todo dia a gente atende algum amigo, algum conhecido, aluno, e a gente está aí para somar. E é isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo, Conta com a Ganeve. gente. Daisy, Obrigada, obrigado, gente. Marcião. E obrigado Valeu vocês mesmo. também que ficaram até agora. Não se esquece de se inscrever no canal. Como eu falei, vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber mais sobre o trabalho deles. Vou também procurar os episódios do Ganeve. Vou Sim. deixar Sim, também na é descrição. interessantíssimo. Para vocês terem uma ideia do como a gente falou. A gente provou, né? Em 2 horas de podcast, a gente conseguiu mostrar a pontinha do iceberg. Vamos deixar aqui tudo na descrição. Obrigado a todos vocês. Não esquece novamente de ativar as notificações para vocês receberem tudo. A gente esse episódio aqui tá completo, mas vamos ter bastante cortes também que a gente vai disponibilizar nas plataformas. Segue o pessoal. Muito obrigado novamente. Eduardo, se quiser fazer alguma não, consideração. é isso. É só agradecer mesmo o pessoal. Agradecer você que ficou até o final do vídeo, né? Porque a gente sabe que quando fica um vídeo longo, é só realmente aquelas pessoas que querem ter São acesso ao comprometidas. conteúdo, são pessoas comprometidas. E é isso, a gente vai se encontrar num próximo episódio e futuramente a gente vai estar com eles aqui, já contando novas experiências, respondendo os comentários de quem Eu falou já sobre comi isso aqui. tintinho. Eu também já comeu, meu bonezinho. O bonezinho. E é isso, galera. Então, obrigado novamente. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente. E chama a garagem Valeu. certo!